Fala, corneteiros, beleza? Eu sou o Rodrigo e estamos aqui para mais um Entre Corneteiros, nesse queridíssimo dia 22 de março que a gente está gravando. Estou aqui com o Cauê, com o Davi e com o Thiago. Se apresentem, rapaziada. Olá pessoal, eu sou o Cauê, muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos embora. Fala rapaziada, sou o Davi aqui, muito prazer estar mais aqui em mais um programa aqui, terceiro já, né? Então vamos debater muita coisa, que rolou muita coisa nessa semana. Fala rapaziada, que é o Thiago, prazer estar aqui pela primeira vez. Era para eu ter aparecido antes, mas vamos fazer esse primeiro ser o melhor de todos. Isso aí. Então, vamos começar a nossa roda de debate falando do choque rei que aconteceu no Morumbis, né? Palmeiras 1-0 no São Paulo. E aí, o Abel Ferreira deu um nó tático no Roger Machado? O que vocês acharam? Comece aí, Cauê. Eu acho que, assim, o Roger Machado, ele fala muito e treina pouco, de verdade. Eu acho que o São Paulo deveu muito ontem, né, no caso. E o Palmeiras, assim, é um time que sabe muito bem jogar clássico. Não é à toa que tá há 13 jogos sem perder pro São Paulo. A última derrota foi em julho de 23. E é um time que sabe jogar Brasileirão, né? Já tomou a liderança e vai ficar entre Palmeiras e Flamengo de novo. É Alguém um pega time o Palmeiras? Assim, vai ficar até o final, né? Mas o potencial tem. O problema é que o Flamengo dá umas vaciladas, mas com o Léo Jardim agora encaixou, estava sem tomar gol, tomou o primeiro gol agora só contra o Corinthians. Então, acho que assim, a disputa vai ser boa que nem ano passado, vai ficar até o finalzinho. Mas eu acho que esse ano o Palmeiras deve. E também a vitória de ontem, né, claro, passa muito pelo crescimento de futebol do Arias, né, que já segundo jogo seguido que ele faz gol, golaço, inclusive, e, claro, do Flaco Lopes, que para mim é o grande jogador do Palmeiras este ano, já tem um tempo que ele joga muito, ele é praticamente o camisa 10 desse time do Palmeiras, que na teoria não era para ser ele e tal. Ele distribui muito, faz gol também, mas tem dado bastante assistência nesse começo de Brasileirão. E, enfim, o Abel Ferreira sabe das coisas, né? Infelizmente, para alguns e felizmente para muitos, ele ainda é um dos melhores treinadores do Palmeiras, mesmo com todas as críticas da torcida e tudo, ele sabe fazer o time jogar bola. E aí, Davi? Cara, eu concordo bastante com o Cauê. Eu acho que, na minha visão, o São Paulo não jogou tão mal, na verdade. Eu acho que, principalmente a partir do segundo tempo, quando conseguiu ficar um pouco mais com a bola, conseguiu fazer certa pressão, conseguiu incomodar um pouco o Palmeiras, ter até situações de perigo, mas eu acho que foi um jogo que foi muito definido pelo gol do Arias, né? Que é um gol que sai muito cedo, um belo gol, inclusive, igual o Cauê falou. Então, isso é uma coisa que o Abel Ferreira sabe fazer bem com o time do Palmeiras, é ganhar jogos cedo e ganhar jogos bem ganhados, sabe? Tipo, é muito difícil você virar um jogo contra o Palmeiras, porque é um time que a partir do momento que ele pega vantagem, é muito difícil você recuperar vantagem, né? Jogando contra o Palmeiras. Então, eu acho que esse jogo é um resumo do que é o Palmeiras do Abel Ferreira. É um time que é eficiente, que muitas vezes pode não jogar o melhor futebol, pode não ser o futebol mais vistoso, um tic-tac, uma coisa bonita, uma transição rápida, mas é um time que sabe ganhar jogos e soube ganhar. O Ares teve uma chance na bola, na virada de jogo lá do Maurício, se eu não me engano, não lembro agora de quem que foi, e recebe a bola, faz o gol, e define o jogo. O jogo foi um jogo que é definido contra a 7 minutos de jogo, né? Então, muito mérito do Palmeiras como elenco também, porque é um elenco muito qualificado. Todo mérito também pro Abel Ferreira, que eu acho um baita treinador. Já cansei de falar disso, que eu acho que todo programa eu dou uma elogiada no Abel Ferreira, eu gosto muito dele. Então, eu acho que é um jogo que é isso, que foi definido pelo gol do Arias e o Palmeiras soube administrar bem o resultado. E aí, Thiago? Quanto a isso que o Davi falou, o Calera deu uma entrevista que eu praticamente achei patética, eu particularmente achei patética, que ele fala que o Palmeiras jogou feio, jogou recuado, como o Palmeiras sempre joga, fez 1-0 com 5 minutos e sentou em cima do resultado. Futebol é isso. O Palmeiras estava ganhando de 1-0, não precisava se expor, o São Paulo não ofereceu nenhum risco ao Palmeiras durante o jogo, não teve um lance do São Paulo, por mais que o São Paulo tenha tido só 3 finalizações, mas não teve aquele cruzamento que passa por todo mundo e ninguém desvia, não existiu esse lance durante o jogo. São Paulo teve uma posse de bola
que não levou perigo algum ao gol do Palmeiras, ficou tocando bola, tocando bola, tocando bola, assim como foi contra o Atlético Mineiro, que nos 2 jogos o São Paulo trocou mais de 500 passes e não teve uma grande chance de gol. Não sei se isso vai ser um reflexo do trabalho inteiro do Roger Machado, mas aparentemente é o que está se encaminhando para ser um time que tem uma posse pouco agressiva e que não leva perigo ao adversário. E aí o adversário, como foi o Atlético, que teve uma chance com o Ivan Roman, e agora o Palmeiras com a chance com o John Arias, mata o jogo e não fica aquela derrota com gosto de tipo, o São Paulo teve mais posse, mas o São Paulo podia ter encontrado gol. Não, fica aquela vitória aquela derrota que o São Paulo perdeu e o São Paulo perdeu, é isso, o jogo não mente. Aí quando o Caleri vem a público, né, falar que o Palmeiras jogou feio e tal, mas o Palmeiras tá jogando do mesmo jeito há 12 jogos e o São Paulo não consegue arrumar um jeito de vencer o Palmeiras. É o terceiro jogo do ano que o Palmeiras faz gol no São Paulo com menos de 10 minutos e termina o jogo vencendo. Então, isso é mérito do Abel Ferreira completamente. Não tem demérito algum o Palmeiras vencer o jogo jogando dessa forma. Verdade. E, enfim, como você disse da posse, né? O São Paulo teve quase o dobro da posse do Palmeiras, teve 10 escanteios batidos, enquanto o Palmeiras teve só um, e um expected goals muito abaixo, né? De 0,07, se eu não me engano. Enquanto o Palmeiras também não teve um expected goals muito alto, que foi de 0,17, né? E, enfim, mas para mim o John Arias vem se provando cada vez mais ser o jogador que todo mundo espera dele, né? Todo mundo coloca expectativa no John Arias, principalmente pela primeira passagem dele aqui. Foi um jogador de investimento alto, claro, assim como, por exemplo, o Gerson foi no Cruzeiro, como o Paquetá foi pro Flamengo, mas, inclusive, entre os três, o Arias é o que está mais rendendo, na minha opinião, até o momento. E o Flaco Lopes, né, também começando o ano muito bem, fazendo assistências, fazendo gols. É um grande jogador, tá melhorando cada vez mais com a camisa do Palmeiras. E é basicamente isso. O Palmeiras é um time muito certinho. Eu, particularmente, não gosto do tipo de jogo que o Abel Ferreira propõe, mas por questões pessoais mesmo, eu não gosto. Eu também não gosto muito da figura Abel Ferreira, de ficar sempre cobrando arbitragem todo jogo, pode ganhar, pode perder, que ele vai cobrar arbitragem do mesmo jeito. Ele foi expulso ontem, inclusive. Abel Ferreira. Então, inclusive, fazer uma ressalva também pro Everton, tá? Que era um dos maiores arautos dessa cobrança do Abel Ferreira, inclusive no gol acho que no primeiro gol que o Grêmio sofre pro Vasco hoje também, o Everton é sempre isso, toma gol, sai esbravejando, articulando, e isso é o casamento perfeito, o Everton e Abel Ferreira, né? De fato. E, querendo ou não, é porque o Abel ele descobriu essa tática do futebol brasileiro, né? Que vai lá, pressiona a arbitragem que uma hora vai dar certo. Pressiona todo jogo que a arbitragem vai cair ao seu favor em algum momento. Por medo, né? Então, falta talvez disso a muitas equipes do futebol brasileiro, por mais que eu acho que seja uma atitude ridícula, tem que saber jogar o jogo. E esse é o jogo no cenário nacional. Então, o Abel Ferreira ele foi inteligente de descobrir isso, por mais que eu acho que seja ridículo. Enfim, o que mais que vocês têm para pontuar? Só fazendo o último parênteses, né? Você citou os expected goals, e eu lembrei... Nossa, falei tudo errado, mas enfim. E eu lembrei que quando foi pro intervalo do jogo, eu tava na minha cabeça, caraca, o Flaco Lopes tá deitando na zaga do São Paulo. Aí eu abri o SofaScore, o Flaco Lopes tava com tipo 6.5 de nota. E ele já tinha dado assistência e toda a bola ele baixava quase para a linha de meio de campo do Palmeiras, fazia o pivô e puxava o contra-ataque do Palmeiras. Só que na maioria das vezes não desencadeava em chute nem nada. Só que ele estava ganhando todas as bolas da zaga de São Paulo, inclusive assim que surge o gol do Palmeiras, né? Ele baixa um pouco, faz o pivô para cima, acho que do Sabino, e lança o John Arias na ponta oposta. E aí o Arias sai carregando, corta por meio e faz o gol. É aquela assistência que você até pensa, o Arias carregou a bola o campo inteiro. Só que se você vê o passe que o Flaco Lopes dá, é absurdo. Tipo, metade do gol foi aquela achada que o Flaco Lopes deu no John Arias na ponta. Só que, pro aplicativo de estatística, ele ficou com 6.5 no primeiro tempo. E não só o passe dele, né? O jogo com 6.6 de nota no SofaScore. E no lance do gol... 6.6? 6.6. Tá. Não, mas 6.6 é uma nota boa também. E não só o passe que ele deu no lance do gol, a própria movimentação que ele faz, trazendo para o canto
do campo, assim, já faz com que o campo se abra para o Arias do outro lado. E aí ele acha do outro lado e fica muito mais aberto para o Arias conseguir fazer a jogada individual. Então, acho que a movimentação que ele tem dentro do time do Palmeiras é o diferencial dele. Como você falou, ele volta para armar o jogo como se fosse um 10 e sempre aciona os pontas para puxar o contra-ataque. E nesse lance foi muito mérito dele, ele puxar para um lado do campo, inverter e achar o Arias. Inclusive o Arias, eu acho que, falando agora sobre uma questão mais de scout mesmo até, eu acho que ele é quase um casamento perfeito ali no ataque do Palmeiras, né? Porque se a gente pega a base que vinha sendo o ataque do Palmeiras ano passado, com o Flávio Lopes e o Vitor Roque, né? A gente tem o Vitor Roque, que é um centroavante de muita mobilidade, apesar de também ser muito bom dentro da área, né? A gente tem o Flávio Lopes, que é um atacante que sai muito, é quase um meia em alguns jogos do Palmeiras, né? Um cara que volta muito a buscar a bola lá atrás e lançar o Vitor Roque no ataque, de repente, mas que também, perto da área, também funciona muito bem. E aí no Palmeiras, com a saída do Estevão, acabou que tinha ficado em falta, né? Esse jogador do domínio da bola mesmo, do drible, que consegue conduzir a bola em espaços curtos, tá com o Alan, depois quando ele começa a jogar no profissional, no titular, ele supre um pouco dessa necessidade, mas apesar do Alan ser um bom jogador, o Arias é um jogador que, para o nível brasileiro, é completamente desbalanceador, né? Então, fica aí os parabéns pro scout do Palmeiras, que conseguiu achar um jogador quase que perfeito para entrar nesse esquema do Abel Ferreira, né? E o Arias, Sim, além de combina tudo, perfeitamente. ele ainda entrega o esforço defensivo, porque ele é um cara que ele parece que tem dois pulmões jogando, velho. Ele ataca, corre até a linha de fundo, na hora de defender ele marca como se fosse um lateral esquerdo, uma ala esquerda. Ontem, se eu não me engano, eu não sei se ele chegou a ter números altos de desarme e tal, mas eu sei que ele chegou a fazer 5 ou 6 faltas no jogo. E não é falta de tipo, claramente era pro Arias tomar o cartão amarelo. Ele só toma o cartão amarelo quando dá a briga ali, que inclusive tem o bate-boca, se não me engano, dele com o André Silva. E é um cara que ele conseguiu ser discreto, conseguiu dar aquela paradinha no contra-ataque do São Paulo sem ser aquela falta claramente para tomar cartão amarelo. E passou batido com 5 faltas, que normalmente o juiz brasileiro costuma punir muito, né? O cartão por repetição. O jogador que faz 3, 4 faltas já costuma ser advertido com cartão. O Arias conseguiu passar discreto e eu só reparei isso quando ele tomou o cartão e eu fui ver, já era a 6ª falta dele no jogo. Eu mal tinha reparado que ele tinha feito a primeira. Imagina que ele tinha feito 6. Verdade, é um jogador que está muito acostumado, né, com isso, estava acostumado ao futebol brasileiro, foi para fora, voltou, e ele sabe jogar também jogo de futebol brasileiro. Para mim, ele foi um casamento perfeito mesmo, com o Palmeiras também, né, então, enfim. Dito isso, eu também gostaria de falar do lado de São Paulo, que eu gosto muito do meio-campista Danielzinho, mesmo perdendo o jogo, né? Para mim, o Danielzinho foi o grande destaque do São Paulo. Eu particularmente gostei bastante. E, enfim, eu acho que foi muito bom a escolha do São Paulo de conseguir tirar esse jogador do Mirassol, porque ele é um jogador muito diferente, na minha opinião, e eu fico feliz que ele esteja conseguindo render no São Paulo. O Danielzinho, ele passa muita segurança, né, cara? Ele é impressionante como ele é aquele tipo de volante que quando a bola para no pé dele, tipo, você não sente que ele vai ter que dar um bicão pra longe, tocar pra lateral, num desarme, sabe? Ele é um jogador que ele passa muita segurança no meio de campo, né? Então, e tem uma boa saída de bola também, consegue ajudar bastante a criação de São Paulo. Então, realmente, vem com tudo para ser o melhor jogador de São Paulo na temporada, né? Pelo jeito que o Luciano, o Caleri estão indo, eles não engrenaram para valer esse ano, né? Então, com certeza o Danielzinho pode ser pelo menos um top 3 destaques do São Paulo. Bom, então esse foi o nosso assunto, né, sobre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. E vamos para o próximo jogo, que inclusive acabou de finalizar no horário que a gente está gravando, que é Corinthians Flamengo, 1-1, com expulsão. O que vocês têm a dizer? E aí, quem vai começar? Comece aí, Thiago. Eu vou começar, então. Corinthians e Flamengo, né? Jogo entre as duas maiores torcidas do Brasil. Recentemente disputaram a final do Supercopa, que o Corinthians saiu campeão. Inclusive, hoje com o gol do Yuri Alberto novamente. Mas num contexto diferente, né? Aquele Flamengo do Felipe Luiz estava meio conturbado. Agora o Flamengo com
com o Léo Jardim num período ainda de adaptação. O Flamengo voltou a jogar bem, né? Por mais que contra o Remo não tenha sido aquele Flamengo que finaliza 20 vezes por jogo, 30 vezes, mas conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, até cedeu algumas chances para o Remo, mas enfim, vamos falar de Flamengo e Corinthians. Hoje teve bastante polêmica de arbitragem, os flamenguistas reclamando da expulsão do Everton Araújo, que eu particularmente achei para expulsão, e do lado corintiano, você não achou para expulsão? Não foi. Para mim Eu era achei para amarelinho expulsão, velho. tranquilo. Amarelinho Não, tranquilo. eu acho que caberia esse amarelo, mas aquela solada, a entrada de sola, o cara, ele abre a brecha para ser expulso. Mas, Não, eu acho enfim, que do lado... pelo Pode menos falar. o árbitro ele foi pro VAR e manteve a decisão dele porque ele estava bem posicionado e pelo menos ele teve convicção, diferente de muitos Aham. árbitros por aí que vão pro VAR e jogam na decisão na mão do VAR. Então, pelo menos ele teve culhão para manter a decisão dele, mas eu não achei não. Então, e É, nessa eu de fecho ter com o culhão Cauê, tá? Eu também, também não achei que foi para vermelho também, não. Para mim, ele um amarelo e uma boa de uma dura do juiz, acho que já servia já. aham. E pouco depois teve o lance do André dentro da área, que no escanteio para o Corinthians o André domina para finalizar e ele acaba caindo dentro da área. Eu particularmente também não achei pênalti. Eu achei que ele valorizou bastante o contato, né? Tipo, nem sei se teve um contato direito ali no André, mas ele arma o chute dentro da pequena área. Eu achei até surpreendente. Tipo, para ser sincero, eu não consegui enxergar o lance direito para ver se ele teve a obstrução do caminho, mas quando ele dominou e caiu, eu pensei, pênalti. Aí mostrou o primeiro replay e ele, tipo, meio que dando aquela mergulhada. Eu pensei, putz, cara, dentro da pequena área era só ele fazer o gol. Ele prefere se jogar, mas enfim, né? Às vezes realmente teve o contato, ele realmente caiu, só que não foi o suficiente, né? A torcida corintiana tá reclamando bastante desse lance do André, que eu particularmente não achei pênalti. Vocês acharam para expulsão, então. Mas o pênalti eu também acho que não achei não. É a mania do jogador brasileiro de tentar cair e cavar o pênalti sempre. E tem se tornado cada vez mais comum. A gente, pô, é só ver no meio de semana que aconteceu na Champions League o Harry Kane, que estava disputando com dois jogadores da Atalanta, os dois quebrando ele tirou a bola dos dois, meteu na gaveta. Você vê a diferença do jogador de elite que quer fazer o gol e pro jogador brasileiro que cada vez mais tenta cavar pênalti e acaba perdendo o lance, porque era uma chance clara. E o pênalti, apesar de ser uma chance boa, você ainda tem a chance de errar, então sempre vale a pena tentar fazer o gol, enfim. Inclusive, né, é até engraçado isso, porque aí o jogador brasileiro sai do Brasil, vai para a Europa e se adapta a esse modelo, né? É porque sabe que no Brasil funciona isso. Funciona Uhum. fingir e simplesmente simular as coisas. É interessantíssimo isso. É cultural quase, dá para falar essa questão do fingimento, né? Mas quanto o jogo em si mesmo, eu acho que eu me surpreendi um pouco nesse começo de Brasileirão com o Corinthians. Eu acho que o Corinthians é um time que eu cotava para vir um pouco melhor. Eu acho que poderia, que assim, no começo do Brasileirão, para mim, estaria brigando pela liderança nesse momento do campeonato, porque pega uma tabela que não, inclusive não estava muito difícil. O Corinthians pega Cruzeiro, Santos, Chapecoense, se eu não me engano, ninguém em sequência, e ele empata os 3 jogos, né? Então, ainda mais pela fase que são os times, eu esperava um pouco mais do Corinthians, apesar de não achar que tá jogando mal necessariamente. Eu acho que o Dorival Júnior talvez tenha que olhar alguma coisa na criação das jogadas. Eu acho que é um time que, com o Garro, já não vinha funcionando tão bem assim, tanto que o Garro passou a ser reserva, né, em algum momento no Corinthians. Hoje ele é reserva, inclusive. E sem ele também não resolveu, né? E o Corinthians é um time que é muito dependente ainda de uma achada ali do Depay, de uma bola lançada no Yuri Alberto, e que vinha funcionando muito bem, porque são dois jogadores excelentes que viviam ótimas fases, mas eu acho um pouco preocupante esse começo de Brasileirão do Corinthians, porque são já 3 empates e 2 derrotas, ou 3 empates e uma derrota em uma sequência de 5 jogos aí. Então, eu acho que, igual eu falei, esperava bem mais. Já do Flamengo, o Flamengo do Leonardo Jardim tomou o primeiro gol hoje, né? O Leonardo Jardim, igual eu já falei em alguns programas, para mim é o melhor treinador do Brasil hoje. É quem conhece melhor o futebol, é quem consegue montar melhores equipes, é quem já teve melhores desempenhos na carreira, para mim. O estilo de jogar também, inclusive, é o que mais me agrada.
E eu acho que vem com tudo. O Paquetá hoje fez se eu não me engano, seu segundo gol, o terceiro gol na volta dele para o Flamengo. Eu acho que é um time que, quando encaixar, vai ser dificílimo de ganhar desse Flamengo. Porque é um ataque que é muito forte, com jogadores de muita qualidade e uma defesa muito segura. A defesa do Flamengo para mim, sem sombra de dúvidas, a melhor do Campeonato Brasileiro, a melhor da América, talvez. Então, é um time que quem jogar com o Flamengo agora ganhe, porque daqui para frente eu acho que vai ser muito difícil ganhar desse time do Flamengo. Acho que você estava falando da queda de rendimento do Corinthians, que você esperava bem mais. Eu acho que isso passa muito pela lesão do Yuri Alberto, porque eu acho que o Corinthians depende muito dele em termos de gols, assim, e não é à toa que ele voltou hoje e já fez gol. E no primeiro tempo eu achei até o Corinthians superior ao Flamengo. Só que aí o Depay, logo depois, né, daquele passe genial de trivela pro Bidu, ele se lesiona, e aí o Corinthians acabou deixando o Yuri Alberto muito isolado lá na frente, tendo que fazer a jogada praticamente sozinho, e aí o Corinthians perdeu muito desse ímpeto ofensivo, e também acho que muito pelo crescimento de rendimento do Arrascaeta no final do primeiro tempo para frente, que ele estava sendo, enfim, até os comentaristas estavam criticando ele, que ele não estava aparecendo, e realmente ele não estava se encontrando no jogo, e aí ele acha aquele voleio com a defesaça do Hugo, e daí para frente ele comandou o Flamengo até o final do jogo, mas mesmo assim não conseguiu fazer o gol e tal, a partida terminou empatada, mas é aquilo, né? Quando você tem um craque em campo, e o Flamengo tem vários, como você estava falando, assim, muito difícil esse time do Flamengo não encaixar e fazer uma temporada ruim, é óbvio, vai brigar por todos os títulos. O Paquetá vem começando a encontrar futebol. O Samulino, desde a chegada do Léo Jardim, tem jogado bem. Ele que foi muito criticado no ano passado, mas ele tem feito bons jogos, fez gol contra o Remo, meio de semana. Hoje jogou bem até. É um time muito, muito superior em relação aos outros. Assim. Acho que é só o Palmeiras para competir com eles, não vai ter como. Eu concordo Verdade. bastante. Para mim E, tá com cheiro, inclusive, inclusive, outro de nome. temporada histórica do Flamengo, tá? Temporada, assim, um papo aquela temporada de 2019 que sempre é lembrada. Eu acho que daqui a algum tempo a temporada de 2025 também vai ser lembrada assim, né? Porque, afinal de contas, o Flamengo acaba ganhando o Brasileiro, o Libertadores e perde pro PSG nos pênaltis só no Mundial. Então, eu acho que vem com tudo para fazer mais uma temporada nesse nível também. Tipo, uma dominância absurda. Verdade. E vale ressaltar também o Rossi, né? Que é um baita de um goleiro ali faltando um minuto para acabar o jogo. Ele faz uma defesaça numa finalização do Yuri Alberto. Então, é mais um nome para, né, acreditar nesse jogo, porque é um goleiro de outro nível, dos melhores do futebol brasileiro. Para mim, hoje é o segundo melhor, atrás só do Gabriel Brazão, que também é um goleiro sensacional. Então, é isso, basicamente. E a ver, né, se o Dorival vai cair. Tinha muita gente falando que se o Corinthians perdesse, ele iria cair. Empatou, não sei. O que vocês acham? Um erro gigantesco demitir o Dorival. Para mim, não tem sentido nenhum. É um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, na minha opinião. E assim, acho que é o que eu falei, o Corinthians decaiu de rendimento por conta do Yuri Alberto e por não estar conseguindo jogar com todos os titulares encaixados. Eu acho que, assim, é muito precipitado essas demissões de técnico no começo da temporada. Tudo bem, já tá um pouco avançado, mas o Corinthians já tem 2 títulos, né? Não, um título na temporada, então ainda é muito cedo, eu acho, para pensar numa demissão do Dorival. É um treinador que não tem no mercado hoje em dia livre. E antes de só comentar a demissão do Dorival, uma possível, né, demissão do Dorival, que eu acho que não vai acontecer e eu particularmente também não demitiria, o Cauê citou a defesa do Hugo no final do primeiro tempo, no voleio do Arrascaeta. Quando eu vi na hora, eu lembrei da defesa que ele fez no voleio do Matheus Pereira, a semifinal da Copa do Brasil, se eu não me engano, no mesmo gol. Assim, lances absurdamente idênticos, o mesmo goleiro, no mesmo gol, no mesmo estádio. Quando eu vi, na hora eu pensei, caraca, velho, idêntico ao voleio do Matheus Pereira. Mas, enfim, o Dorival, para mim, ele claramente é um treinador que ele se dá muito melhor em Copa. Inclusive, eu estava assistindo o jogo hoje com meu pai aqui, e na hora eu falei, caramba, o doido do Corinthians é isso, porque no Brasileirão não vai ser campeão, nem vai nem passar perto disso.
mas quando pega um Palmeiras no Paulista, quando pega um Cruzeiro, por mais que o Cruzeiro atualmente não esteja no seu melhor momento, mas enfim, quando pega o Flamengo, você vê, bate de frente, faz jogo duro, mesmo não tendo um elenco com peças tão recheadas, por mais que eu ainda acho o elenco do Corinthians, acho que atrás de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, para mim vem o Corinthians, se você for pegar os 11 iniciais, talvez ainda consiga brigar um pouco de frente com o Cruzeiro, mas eu acho que o Dorival, a torcida do Corinthians e a diretoria do Corinthians vai ter que ter a paciência de saber que ele vai fazer o trabalho para deixar o time ali na 8ª posição, para brigar por uma pré-Libertadores, talvez uma vaga direta, mas vai sofrer no Brasileirão, não vai ter jogo fácil, vai empatar com o Chapecoense, sei lá, vai perder para o Atlético na Arena da Baixada, vai sofrer contra o Remo lá no Pará, mas que no futuro, no mata-mata de Copas, é o treinador que mais tem estratégia, mais tem tática, mais preparado para fazer o Corinthians brigar por uma classificação num mata-mata contra um Palmeiras, contra um Corinthians, contra um Cruzeiro, contra um Boca Juniors na Bombonera. Então, se o objetivo do Corinthians for brigar por Copa, que eu acho que em times em reconstrução, com elenco curto, é o caminho mais fácil para você levantar uma taça nas Copas, não tem por que demitir o Dorival. Eu acompanho o E, relator, eu acho que o Dorival não vai ser demitido e também não demitiria, apesar de, aí por uma questão pessoal também, eu não gostar muito do Dorival. Eu acho ele um técnico um pouco limitado, que já beira estar ultrapassado no futebol brasileiro. Eu acho que está caminhando para esse fim aí, mas até então eu acho que ele é um técnico que ele ornou muito bem com o elenco do Corinthians. Eu acho que o Corinthians já tem a cara do Dorival no seu jeito de jogar, já tem o dedo do Dorival, né? Então eu acho que eu não demitiria ele simplesmente pelo fato de que eu acho que para esse momento da temporada, demitir o Dorival significa iniciar outro projeto diferente, com gente nova e se adaptar novamente. Eu acho que o Corinthians não tem esse tempo para fazer toda essa manobra nos seus planejamentos, né? Se quiser demitir ele. Dito isso, tem que mostrar resultado, porque querendo ou não, o Campeonato Brasileiro cobra, né? Você não pode ter uma sequência muito grande de resultados negativos, porque de repente até sendo um técnico bom, com um elenco bom, com um planejamento legal, objetivos bacanas, e você pega uma fase ruim ali, você acaba sendo demitido, né? Ainda mais em clubes com grande pressão, igual Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, enfim, os maiores times sempre vão ter uma pressão muito grande, né? E aí é um ponto que eu até elogio o Dorival, que eu acho que é um técnico que sempre soube lidar bem com essa pressão, sempre soube lidar bem com as cobranças, né? Mas se fosse para a minha decisão, eu não demitiria ele não, pelo menos não nesse momento da temporada. vale ressaltar, né, que com a demissão do Anselmi, né, recentemente, hoje, por sinal, de manhã, o Brasileirão chegava a 8 técnicos demitidos em 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, uma média de um técnico rodando por rodada. Então, vamos esperar a nona para saber quem que vai ser o próximo a cair, né? E, enfim. E o grande problema de Treinadores do futebol brasileiro não ganhem jogos, porque se ser treinador e ganhar jogos é sinônimo de demissão atualmente, tá? Tomem cuidado. o Crespo e o Anselmi estão aí para provar isso aí. Mas, eu acho que o grande... Hã? Felipe Luiz também. Verdade. Metendo 8-0 e caindo, mas enfim. O grande problema de demitir técnico hoje no futebol brasileiro, para mim, é as opções de mercado para trazer no lugar também. Você vai demitir o Anselmi, beleza. Pode não ser aquele treinador, mas você vai trazer Fernando Diniz para um lugar, você vai trazer, não sei, Marcelo Gadiardo. Tem Eu, aquele particularmente, não coreano, o trocaria coreano o Anselmi Carille, no tem esse Gadiardo cara, esse hoje. cara é bom. Verdade, tem o Carille. Ai, ai. Mas, enfim, é basicamente isso, é muito complicado demitir um técnico hoje no futebol brasileiro, mesmo assim os clubes estão nem aí, eles só pensam, vou demitir porque vai satisfazer a torcida, mas depois eu trago outro pior e foda-se. A torcida depois vai querer que ele seja demitido de novo, eu demito e segue a vida, porque esse é o futebol brasileiro, né? Mas enfim, uma média, para mim, ridícula, de 8 técnicos demitidos em 8 rodadas, para mim é um trem absurdo. Não existe um cenário que isso acontece. Claro, tem alguns técnicos que mereciam se cair, mas
8 técnicos em 8 rodadas, para mim, mostra que talvez o problema não seja os treinadores, e sim o futebol brasileiro. Então, a gente tem que ficar de olho para saber quem que serão os próximos a rodar, porque é questão de tempo. É improvável que alguém não caia nas próximas 2 rodadas. Então, vamos para o nosso próximo assunto. Atletiba. Cauê, o que você tem a dizer para nós? Bom, nesse Atletiba que é o número 400 da história, depois de 1.043 dias, o Atlético volta a vencer o Coritiba no clássico. O Atlético que tem a marca de nunca ter perdido para o Coritiba numa Série A de Campeonato Brasileiro dentro da era dos pontos corridos dentro da Arena da Baixada. E foi um Atlético superior o jogo inteiro, e é um time que, desde o começo do jogo, entrou, parece que com muito mais garra, com muito mais cara de clássico, coisa que estava faltando para o time do Atlético. A torcida, depois da última derrota do dia 17 de janeiro, no Atletiba da primeira fase do Campeonato Paranaense, a torcida reclamou muito que o time parecia que tinha perdido, que tinha parado de, enfim, de saber como se joga um clássico, como se joga um Atletiba, e a torcida estava reclamando muito. E o Odair realmente disse na coletiva de imprensa que ele trabalhou muito isso, o mental dos jogadores, e eu senti que o Atlético entrou muito mais pronto, muito mais preparado para um clássico do que o Coritiba. O Coritiba parece que entrou de salto alto, muito pelos resultados anteriores. Era um time que não havia perdido fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, estava mais de 4 meses sem perder fora, contando a temporada passada e essa, e não perdia para o Atlético há 8 jogos, né? Então, foi um time que entrou muito mais morto, o Coritiba, e principalmente o meio de campo não se encontrou no jogo. O Josué não viu a cor da bola. Acho que o esquema tático que o Odair planejou para o jogo anulou completamente o estilo de jogo do Seabra, porque foi um time que a primeira linha de marcação pressionava muito alto e não deixava o Coritiba encontrar e sair para os contra-ataques, e anulou completamente, né? O Coritiba teve um momento do jogo que esteve com 18% de posse de bola só. O Atlético, no primeiro tempo, soube trabalhar muito bem, não deixar o Coritiba nem sequer passar do meio de campo, e foi um time que foi encontrando espaços aos poucos. Eu disse né, que o Coritiba estava com muita pouca garra. Eu senti na marcação, assim, principalmente os laterais, o JP Sherman e o Bruno Melo, eles estavam dando muito espaço para o Benavides e para o Esquivel chegarem na parte ofensiva e cruzar com toda tranquilidade. No lance do gol, por exemplo, a jogada do Julimar, ele passou com tranquilidade, inclusive baita jogo do Julimar. Ele passou como eu quis umas 3 vezes durante o jogo. Foi um Atlético muito mais presente e mereceu demais sair com a vitória. Foi muito justo o resultado. E, curiosidade, né? É a primeira vez que o Atlético vence um clássico de centenário, porque o Coritiba venceu o primeiro clássico em 1924, depois venceu o clássico número 100, o número 200 e o número 300, e agora o número 400, o Atlético quem vence. E aí, Davi, o que você tem a dizer? Eu acho que é um Atlético Paranaense que vem muito forte para a temporada, apesar de ter subido de uma Série B. É um time que tem muito investimento, é um time que tem uma base muito boa, né, uma base muito forte, comparado aos outros times que subiram junto, né? E é um time que me agrada muito. Acho que o Dudu é um atleta que para mim vem despontando para cima para ser talvez uma das revelações do Campeonato Brasileiro, e se continuar mantendo a forma dele e melhorar ainda, tem um caminho ainda até lá, né? Mas é um time que eu acho muito bem montado. O Odair Helm acho que conseguiu fazer tá conseguindo, né, montar um time muito sólido, um time que passa poucos perrengues durante os jogos, né? Eu acho que o Atlético Paranaense é um time que sofre pouco, não, não não toma ali muita pressão, consegue sair bem, consegue sempre jogar e propor suas ideias de jogo também. Não é um time que fica nas cordas. E o Coritiba, por outro lado, é um time que me surpreendeu bastante nesse começo de Campeonato Brasileiro. Não esperava nem um pouco que tivesse aonde está em sétimo agora na tabela com essa derrota, mas que tem um elenco também que eu gosto. Eu acho que é um elenco muito coeso ali entre si. Eu acho que não tem
nenhum craque absurdo, né? Tá, muita gente vai lembrar ali do Pedro Rocha, do Breno Lopes, mas é um time que consegue jogar muito bem como coletivo. Hoje, igual o Caio falou, concordo com ele, eu acho que o Odair Helma conseguiu preparar melhor o Atlético Paranaense do que o Seabra conseguiu preparar o Curitiba, e acho que, mas hoje em específico, acho que foi mais uma questão talvez de postura, até eu diria. Eu acho que os jogadores do Curitiba, novamente concordo com o Cauê, entraram de meio um salto alto ali de repente. Eu acho que não estavam jogando um clássico que o Atlético Paranaense estava jogando. Dito isso, então, acho que é uma vitória justa, um 2-0 justo, e o Atlético Paranaense vem aí para brigar talvez por uma vaga na Sul-Americana, de repente, pode, se tudo der certo, no melhor dos casos, brigar por uma pré-Libertadores. E já o Curitiba, eu acho que também briga por objetivos semelhantes ao Atlético Paranaense na temporada, porque é um time que hoje das rivalidades que tem, né, Cruzeiro Atlético, Grêmio Inter, o Atletiba, Flamengo Vasco, acho que hoje é uma das mais equilibradas. Eu não vejo nenhum elenco muito acima do outro, não vejo nenhum plantel muito acima do outro. Então, tem tudo para dar a volta ser um jogo melhor ainda, né? Ser um confronto mais emocionante ainda. O Curitiba que tinha poupado jogadores na rodada anterior, né, pro clássico, e parece que não adiantou muito. Enfim. E aí, Thiago, o que você tem a dizer sobre o jogo? Então, e o que me surpreende bastante é a manutenção que o Atlético Paranaense fez no time da Série B, né? O Atlético Paranaense tem muitos jogadores que estavam naquele elenco que jogou a Série B do ano passado, o Viveiros, o Mendonça, o Santos, o próprio Esquivel que o Cauê citou, o Dudu, o João Cruz, que hoje foi reserva, mas enfim. E me surpreende bastante, porque é um elenco que não subiu com muita facilidade na Série B, ok, subiu com antecedência, mas não foi aquele time que nadou de braçada a Série B inteira. Inclusive, durante boa parte da Série B, o Atlético Paranaense foi de fora do G4, ele deu uma engrenada grande no final e acabou garantindo sua vaga, se não me engano, com uma rodada de antecedência. E voltou, o Atlético Paranaense, dentro de casa, voltou, o que sempre foi uma pedra no sapato de todos os times da Série A, no período que o Atlético Paranaense, permaneceu na Série A, era uma pedra no sapato para todo mundo enfrentar o Atlético na Arena, e agora já vai para o seu quarto jogo, a terceira vitória, e o exemplo errado que eu dei, né, só perdeu para o Corinthians em casa, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Santos e agora ganha o Atletiba, e sempre com bastante vontade, bastante garra. Parece até outro time, o Atlético Paranaense, quando joga na Arena da Baixada e quando joga fora de casa. Por mais que fora de casa também esteja me surpreendendo, eu não esperava o Atlético Paranaense vir com um time tão competitivo logo no seu primeiro ano de retorno. Eu pensei que seria um time que passaria mais sufoco. Ainda estamos no primeiro quarto de Campeonato Brasileiro, ainda é muito cedo, mas eu estou gostando bastante da entrega, da garra que eu estou vendo do Atlético. E o Curitiba me decepcionou um pouco, porque eu pensei que nas primeiras rodadas, inclusive o Curitiba, né, me decepcionou não pela atuação no campeonato em si, mas pelo que eu vinha assistindo, que eu vinha acompanhando do Curitiba. Eu pensava que a postura hoje seria diferente. Assim como o Atlético subiu o nível, eu pensei que o Curitiba também subiria e teríamos um jogo de tipo dois times que ninguém dava nada, fazendo um dos melhores jogos do campeonato. Só que não aconteceu isso. O Atlético dominou do início ao fim, vitória merecida. Mas fica o alerta para o Curitiba. Começou muito bem, mas se não tomar cuidado, talvez aconteça igual está acontecendo com o São Paulo, de ter uma sequência ruim. Mas eu não vejo isso acontecendo com o Curitiba, não. Acredito que foi só um desvio de caminho. O Curitiba apresenta um futebol bom e bem objetivo. O Curitiba não é o que eu falei, né, do Flamengo no segundo jogo. O Curitiba não é um jogo que finaliza 30 vezes por jogo, mas sempre que chega com bastante perigo ao gol adversário. Infelizmente, hoje contra o Atlético não conseguiu chegar muitas vezes e acabou que saiu derrotado por 2-0. O Thiago pode ir. Pode falar. Não, pode falar. Não, o que o Thiago estava falando da manutenção do elenco do Atlético, é um time que no meio da temporada passada na Série B investiu muito, fez a maior contratação da sua história, né? E, assim, metade do time que é titular hoje chegou no meio do ano do Atlético, foi o Benavides, o Viveiros,
Acho que o Santos voltou no meio do ano, inclusive, era o Mikael no começo da temporada, e aí o time embalou, chegou a 9 vitórias seguidas na Série B e acabou subindo. E aí é um time muito competitivo. Eu diria até que os dois times, as duas montagens de elenco para esse ano são interessantes, são dois times que depois de muito tempo, Atlético e Coritiba tem realmente, eu concordo com o Davi, elencos parecidos e em momentos parecidos. Depois de, acho que mais de 10 anos, eu não me recordo, nos últimos 10 anos, um clássico tão parelho como está hoje em dia, esse ano. Acho que são dois times que podem surpreender no campeonato. Eu ainda acredito que vai ter uma decaída de rendimento ao longo da temporada. São dois times que têm um elenco, mas é um elenco curto também, ainda não é elenco para brigar por Libertadores. Talvez um dos dois possa surpreender aí e tal, assim como o Mirassol fez ano passado, mas são dois times competitivos. E foi justamente essa competitividade que eu acho que faltou para o Coritiba hoje. Resolveu fazer o pior jogo da temporada justamente no Clássico, e faltou realmente muita entrega, assim. No primeiro tempo, teve um lance que o Benavides tomou a caneta do Pedro Rocha, chegou o Arthur Dias cortando assim, chutou a bola para a torcida e saiu gritando. Essa diferença que faltava no Atlético nos últimos clássicos e que o Coritiba vinha tendo. E aí nesse jogo inverteu. E eu acho que clássico se ganha assim, se ganha na raça, às vezes não é nem a qualidade, o Atlético também foi superior, mas eu acho que foi muito mais pela entrega dentro de campo e a torcida, assim, tem uma coisa que eu gosto das duas torcidas em clássico no estádio. As duas torcidas fizeram uma baita festa. A torcida do Atlético no primeiro tempo cantou muito. A torcida do Coxa, acho que o Coritiba entrou somente tipo, de verdade, assim, no jogo, a partir dos 25 minutos do segundo tempo, quando já estava 2-0 para o Atlético, que a torcida do Coxa começou a cantar mais alto, e aí o time foi, e a única finalização no gol do Coritiba foi justamente no lance de escanteio, após esses 25 minutos do segundo tempo, e aí só que aí o Atlético já tinha administrado bem o jogo, e o Coritiba não é um time que se propõe, que propõe jogo, né? É um time que joga no contra-ataque. Então, um time para sair atrás do placar é muito mais difícil propor jogo, e ainda mais com o Seabra tendo tirado o Ronier e o Breno Lopes, colocado o Fabinho e o Lavega, que são jogadores bem mais abaixo, né? O Fabinho entrou mal no jogo, depois entrou o Keno, não fez muita coisa, o Keno que não é o mesmo, né? Já tem alguns anos que ele não rende, mas vamos ver, são dois times competitivos. Acho que eu ainda acho que os dois vão brigar para não cair, pelo menos até ali a 31ª, segunda rodada no mínimo, é claro, matematicamente por aí mesmo, mas eu espero muito dos dois times. O Atlético tem essa característica de voltar da Série B e fazer um grande ano. Em 2011, quando caiu, subiu acho que em terceiro ou quarto lugar em 2012 na Série B, e em 2013 ficou em terceiro lugar do Brasileiro. Então é um time que sabe jogar, né? O campeonato, não tem como. Assim, toda missão de um time quando sobe de divisão é se manter, né? É a primeira missão óbvia do time que sobe. E porque sempre é mais complicado para eles, principalmente por conta de verba. Então, é o primeiro foco. Eu acho que os dois vão conseguir se manter. Eu acho que os outros dois que subiram vão ter mais dificuldades para isso, né? Que foi a Chape e o Remo. Então, a ver. Eu acho que os dois times vão acabar pegando uma competição internacional, até porque não é muito difícil do jeito que se desenrola a tabela do Campeonato Brasileiro. No melhor dos casos, fica um time sem competição nacional, tirando os rebaixados, né? Então, provavelmente, para mim, os dois vão pegar uma competição internacional. Talvez até um beliscando uma pré-Libertadores, eu não duvidaria, porque são dois times que me agradam assistindo a partida. Confesso que o Curitiba me agrada mais de assistir do que o Atlético Paranaense hoje. Mas a ver como que vai ser. Eu acredito que os dois, no fim das contas, vão ter sucesso nas suas temporadas dentro do que almejavam no começo, né, do ano. Mas, enfim. Vamos para o próximo assunto. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. E aí, o que vocês têm a dizer? Pode começar, Davi.
Olha, me agrada muito o Fluminense do Zubeldia. Acho que eu vou estar indo contra a opinião de algumas pessoas, não vou dizer muitas, porque eu acho que tem mais gente a favor do que contra, mas, assim, eu acho que tirando a derrota para o Vasco, né, que acaba sendo um percalço aí nesse caminho, que eu acho que era um jogo que o Fluminense poderia ter saído com a vitória. Claro, se tivesse jogado melhor, vitória merecida por parte do Vasco, né? Mas cara, eu gosto muito do jeito que o Fluminense do Zubeldia joga. Eu acho um time muito eficiente, um time que consegue controlar bem os jogos em que ele é favorito e consegue jogar tal qual também nos jogos em que ele entra com desvantagem, né? Eu acho o meio de campo do Fluminense muito forte ali com o Martinelli. Eu sou fã do Martinelli, eu acho um baita jogador, um baita de um volante. Eu acho que, pô, volante top de linha, assim, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que só não seria titular no Flamengo, talvez. No Palmeiras, eu acho que seria um dos titulares. E eu acho uma vitória merecida. O Fluminense produziu mais, jogou melhor. Criou mais jogadas de gol, teve situação com a Costa, teve situação com o Savarino, com o próprio gol também, né? Então, eu acho que é um time que é muito seguro e faz tudo bem, sabe? Não é um time maravilhoso, assim, em um aspecto, mas tudo que faz bem. Já o Atlético, eu acho que hoje tem coisas positivas para se dizer, porque é um time que hoje me passou uma segurança defensiva um pouco maior, apesar da derrota. E eu também já consigo ver algumas coisas de criação ali no Atlético do Barba. É uma tecla que eu apontava muito, né? Clicava muito nessa tecla de que a criação do Atlético era pífia, chegava a dar vergonha, era um time constrangedor na criação. Hoje eu já acho que mudou um pouco disso. A principal jogada do Atlético é aquela jogada ali no escanteio ali, né? Onde o Hulk bate o escanteio, aí tem uma jogada de escanteio curto ali, cruza na área, se eu não me engano, Alan Franco, cabeceia, quase sai um gol. Mas além disso, é um time que hoje criou bem, teve jogada de transição, teve jogada de círculo ali na entrada da área. É um time que está longe ainda de ser um time bom, eu ainda acho que vai passar muito perrengue nesse começo de campeonato, nesse começo de trabalho do Barba Domingues, mas tá longe de ser aquela terra arrasada que estava antes, que era um time totalmente dependente do Hulk, que se o Hulk não fizer qualquer coisa no jogo, o time não faz nada e meio que retroativo, né? E que se o time não estivesse jogando bem também, por consequência, o Hulk também não ia acabar jogando bem. Então, eu acho que hoje apesar da derrota, eu acho um jogo animador pro Atlético. Eu não achei eu acho que é um Atlético bem diferente daquilo que vinha sendo com o São Paulo e também nesse comecinho de Campeonato Brasileiro. Então, e o que eu vou comentar do Fluminense do Zubeldia, a coisa que me incomoda muito no estilo de jogo do Zubeldia é que ele chama muito o adversário para o jogo quando ele abre o placar. Ele não tem o culhão do Abel Ferreira de, tipo, conseguir fechar direitinho o time. Não. Ele consegue abrir muito espaço para o adversário jogar em jogos que, por exemplo, o Fluminense começa superior, poderia ampliar a vantagem. Ele fazia isso também na época de São Paulo, de assim que abriu o placar, pensar, ufa, 1-0, tá bom, agora é só administrar, só que ele não consegue administrar o jogo. Muitas vezes ele chama o time adversário para o jogo, e o time adversário que às vezes não tem a mesma qualidade que o Fluminense tem, encontra um gol. E o Atlético, particularmente, eu não gostei da escalação, eu não usaria 3 zagueiros. Não sei se o Domingues, né, por ser argentino também, talvez ele tenha algum conhecimento que eu não tenho sobre o Zubeldia, se o Zubeldia não gosta de jogar contra a linha de 3, enfim. Mas eu achei que o Atlético não rendeu tão bem na linha de 3 zagueiros. Quando quebrou a linha de 3 zagueiros, que saiu o Ivan Roman para entrar o Coelho, o Atlético deu uma melhorada no jogo. Claro, também com isso que eu disse, o Fluminense, quando abre o placar, começa a chamar um pouco mais o Atlético para o jogo. E o Atlético ainda quase consegue empatar no final, né, com o Cassierra. Teve um lance que o Hulk divide com o Fábio, a bola sobra no Cassierra, ele chuta, acho que o Gemes ou o Freitas, um dos dois trava a bola em cima da linha. E então, e no final do jogo também teve aquele lance do Renier, que o Atlético, acho que o Lodge tinha saído já, mas não vou lembrar, acho que o Coelho, enfim, chega pela esquerda, cruza pro meio da área, o Renier chuta, mas chuta meio também dividindo com o Fábio, e não acho que seja culpa do Renier, não acho que foi um gol perdido, nossa, mas que dava para fazer. Vitória importante pro Fluminense, né, que encosta no G4, se não entrou, acho que o Fluminense tá dentro do G4, acho que o Fluminense tá em terceiro, né? Isso. O Fluminense que fica em terceiro,
E o Atlético que está nesse trabalho ainda de transição, de entender as ideias do Barba, mas que com o passar do tempo eu vejo sim melhoras no Atlético, mas para mim, hoje, o Cassierra tinha que ser titular no Atlético. Ele melhora muito o time do Atlético quando entra, ele dá uma mobilidade. Eu acho que no momento ele entrega um pouco mais que o Hulk, por mais que o Hulk seja o ídolo, ele seja a figura do Atlético Mineiro, mas Atlético Mineiro não, né? Atlético, porque senão sou xingado, mas enfim. Eu acho que o Cassierra vive um bom momento e eu acho que ele tem que ter mais minutos em campo, porque foi uma contratação que o Atlético dedicou bastante esforço para ter. E para mim não faz sentido ele jogar um jogo e ir para o banco, depois joga outro jogo e volta para o banco. Para mim ele tem que ter uma continuidade como titular, que eu acho que a chave da melhora do Atlético pode ser o Cassierra. Eu acho que o Atlético, como o Davi disse, eu achei que melhorou mesmo, o que eu acho que também é normal, né, em relação à troca de técnico no começo, ele ainda está encontrando o seu jogo, e o Eduardo Domingues é um bom treinador, então acho que melhoraria, mesmo se ele não fizer um grande trabalho assim, já vai ser melhor do que era aquela confusão do São Paulo. E destacar o Fluminense, que no último episódio que eu estive aqui, eu tinha dito, o Fluminense continua sem perder jogando como mandante. A última derrota foi para o Corinthians em setembro do ano passado, mais de 20 e poucos jogos sem perder em casa, e é um time que nesse jogo teve a estreia do Castilho, centroavante, né, que veio do Lanús. Então acho que era a grande carência do Fluminense nesse ano, era um centroavante, desde a temporada passada também, o Everaldo, que fez gol hoje, mas no Fluminense não rendeu nem um pouco, fez gol pelo Bahia, né? E eu acho o time do Fluminense muito interessante, como o Davi disse do Martinelli. O Martinelli e Hércules, para mim, é uma dupla de volantes assim que equilibra muito bem o jogo, arma bem, chega na hora do chute bem e marca bem. E tem agora o Savarino e o Lúcio Acosta que ditam o ritmo do jogo. É um time bem interessante. Eu acho que vai pegar um G4 tranquilo desse Campeonato Brasileiro aí. Acho que não vai brigar pelo título, porque é muito difícil competir com o Flamengo e Palmeiras, mas é um time muito interessante. E agora com o Castilho chegando, acho que chegou um 9 interessante, no mínimo, vai ser melhor do que os que o Fluminense tinha. E defensivamente também é um time que, dentro de casa, sofre poucos gols, apesar de, como o Thiago disse, chamar o adversário para cima. Ainda assim, claro, o jogo contra o Vasco tomou uma virada, mas tem jogos que funcionam, então, e muito por conta do Fábio também, tem que se destacar. Eu acho que foi muito mais mérito do Fábio do que a falha do Reinier no último lance lá. É um baita goleiro, 40 e poucos anos, e continua deitando no futebol brasileiro. O Fluminense é bem equilibrado em todas as posições, assim, dos 11 titulares. Eu acho que é um time bem competitivo. Inclusive, Eu ia falar do trazer aqui... Castilho. Ah, Eu ia falar do só Castilho, mas jogar eu. na- Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, é só jogar na roda aqui rapidinho, porque eu vi muita gente falando, muito atleticano falando. Vocês acharam falha do Ivan Romano no gol do Castilho, ali no posicionamento dele? Porque eu pessoalmente não achei. Eu vi gente reclamando que ele tipo, perdido ali o tempo de bola, né? O Castilho se adianta a ele, pega e chega primeiro. Eu vi muita gente criticando o Ivan Romano, colocando aí como uma falha dele. Acho que é mais mérito do Ele- Castilho mesmo. E assim como foi mérito do Ivan Roman contra o São Paulo no meio da semana. Que ele antecipa o Sabino e faz o gol. Agora fizeram isso contra ele. Eu não achei falha também, não. Concordo. Castilho foi inteligente. Mas, como eu disse, eu ia falar do Castilho, mas o Cauê já falou muito bem dele, então faço das palavras deles a minha. Mas, para mim, o grande nome do Fluminense tem nome e chama Gemes. Para mim, eu já falei isso aqui outras vezes, eu vou continuar falando. Eu acho ele um zagueiro de um nível espetacular. Eu acho muito foda o zagueiro Gemes. E tem só a melhorar. Principalmente num time como o Fluminense, para mim é um time que é a cara dele. Então, eu vejo o Gêmeos como um zagueiro, um zagueiraço mesmo. Para mim, se continuar jogando o que está jogando, até o fim do campeonato, tende a ser um dos melhores zagueiros do campeonato, se não for o melhor. Para mim, eu vejo ele de um nível absurdo mesmo, me surpreendendo cada vez mais. É ele Ó, que e um vem para adendo, cumprir. Pode falar. que no começo do ano todo mundo falou: o Fluminense caiu no bait do Mirassol, o São Paulo caiu no bait do Mirassol.
E hoje a gente já citou o Gêmeos como o destaque do Fluminense e o Danielzinho como destaque do São Paulo. Então, quem ficou falando, o Mirassol vai enganar todo mundo, tal, o Mirassol que se desfez, todo mundo está sofrendo no Brasileirão e todo mundo que saiu do Mirassol está se destacando no Brasileirão. E eu vou citar o Chico da Costa como destaque do Cruzeiro também. Não, aí também não tem como. Não, o que eu ia falar do Gêmeos é que ele é um baita zagueiro e ele veio para suprir a carência do Thiago Silva, né? Que saiu para a Europa. Então, assim, tem uma pressão gigantesca para ele. Eu acho que se fosse Gêmeos e Thiago Silva nessa zaga do Fluminense, não passava nada. O problema é que tem o Freitas do lado que falha de vez em quando. Tem jogos Fora o bons. Fábio no gol. Ah, sim. Então, exatamente. Não, ia ser. Pô, realmente não ia passar nada. O Thiago Silva, o ano passado, todos os jogos que ele fazia, eu me lembro, o Fluminense não tomava gol. Imagina com o Gêmeos do lado. Mas o Gêmeos é um grande zagueiro mesmo. E a torcida do Fluminense tinha muito medo do Thiago Silva fazer falta. E eu acho que o Gêmeos cumpriu bem esse papel. Pô, o Por um Fluminense segundo, chegou em algum momento a ter a zaga centenária de Marcelo, Thiago Silva e Fábio? Não tô conseguindo lembrar. Eles chegaram a jogar os três juntos? acho que o Não, o Thiago, Marcelo sai antes do Thiago Silva. mas o É. Marcelo estava aposentado já. Pô, seria uma Por um baita zaga, segundo, né? Centenária, filho. por um É o time do segundo, Cauê, asilo. quando você falou se fosse Gêmeos e Thiago Silva, eu pensei que você ia falar se fosse Gêmeos e Thiago Silva, hoje eu escolheria os Gêmeos. Eu tava pronto pra desligar aqui. Na Calma, hora, velho. calma. Thiago Silva, que tá, por sinal, indo muito bem lá no Porto, né, no seu comecinho. Então, eu acho que não tem como ainda a gente afirmar isso. Então, Mas, enfim, realmente, o Mirassol, que na temporada passada encontrou bons nomes e se desfez, para mim, até que muito fácil de todos. Mas, enfim. Seguindo o nosso roteiro, vamos para Botafogo 2, Bragantino 1. Mesmo com a vitória, Martim Anselmi caiu. O que vocês têm a falar da partida? Pode começar, Thiago. então, Botafogo, acho que o Anselmi é meio que o kit Felipe Luiz. Ele não cai por esse jogo, obviamente, né? Porque ninguém cai com vitória no cenário ideal. Eu acho que ele cai por causa que o Botafogo já vinha mal, foi eliminado na pré-Libertadores, e acabou que só foi levando, e talvez a diretoria do Botafogo enxergou como se, tipo, beleza, vencemos, mas não é isso que a gente quer. Eu realmente não entendo por que esperaram especificamente o jogo contra o Bragantino, que o Botafogo ganhe e, assim, eu sinto que todo ano a gente fala isso do Bragantino, mas o Bragantino não é um time bobo, ainda mais em Bragança, né? É bem difícil jogar contra o Bragantino lá em Bragança. E o Botafogo conseguiu um resultado importante que o jogo começou, inclusive, frenético. Tipo, eu lembro de estar, para ser sincero, eu não estava assistindo o jogo, mas enfim, eu lembro de estar acompanhando assim só no celular, aí 1-0, 1-1, 2-1 e tipo em 20 minutos de jogo. E aí acabou por isso mesmo, pensando que tipo ia ser um jogo histórico que eu ia estar perdendo. Aí quando eu liguei no jogo não saiu mais nada e talvez a culpa tenha sido minha, mas enfim. Mas eu fiquei feliz com a atuação do Tuco Corrêa, do Botafogo, sofreu o pênalti que o Alex Telles converteu. Foi uma contratação do Botafogo, no ano, se não me engano, no começo do ano passado, que eu pensei que fosse ser um daqueles que ia chegar e ia render muito no futebol brasileiro. Pensei que ele fosse ser um centroavante meio móvel, parecido com o Pedro, óbvio. O Pedro tem um momento muito melhor na carreira, mais novo, enfim, mas eu pensei que ele fosse ser esse estilo de jogador, mas acabou que não conseguiu se fixar no Botafogo. Teve até algumas conversas de que ele sairia no começo do ano, mas acabou que não achou nenhum clube interessado e agora está voltando a ter oportunidades. Eu achei que ele jogou bem, mas ele não é aquele centroavante, aquele fazedor de gol. Ele vai ser um jogador de mais de movimentação, de participar mais com bola, um pouco mais distante do gol. E bom para o Botafogo e bom para o Tuco Corrêa, que ele esteja recuperando bom futebol que ele já apresentou na Europa. Em relação ao Botafogo, acho que tem que destacar o Danilo também, né? Mais uma participação de gol dele no Brasileiro, agora foi com assistência, mas ele já tem 5 gols no campeonato, é o vice-artilheiro. Mas eu acho que assim, o Botafogo, apesar de ter ganho, sofreu muito no jogo. O Bragantino teve o triplo de finalizações do Botafogo, acho que foram 18-6,
E principalmente no primeiro tempo, você estava comentando que estava sendo um gol atrás do outro, o Bragantino, o 2-1 que você falou, foi o segundo gol do Bragantino que foi anulado, e eu acho que foi mal anulado, inclusive. Foi um impedimento que eu não encontrei. Eu estava assistindo o jogo, eu não achei impedimento, mas, e principalmente por conta do Lucas Barbosa, que fez um baita de um primeiro tempo. Só que o Bragantino não aproveitou também a pressão que estava fazendo no primeiro tempo, e acabou que o Botafogo foi encontrando os seus espaços, e no final do jogo fez o gol com o Barbosa e tal. Mas eu acho que o Botafogo ainda tem muito a melhorar. Não acho que a demissão do Anselmi foi injusta, assim. É um time que não vem jogando muito, está dependendo muito do Danilo, que tem 5 gols. Acho que quase todos os gols do Botafogo foram dele, então resta saber qual o técnico que vai vir também, né? Se vier o Fernando Diniz, como o Rodrigo disse, eu acho muito difícil que dê certo, porque é um técnico que, se pegar um time com a temporada correndo, nunca deu certo. Acho que vai ser mais uma vez, enfim, um trabalho jogado fora, mas vamos esperar. E o Bragantino é aquela coisa, é um time que começou muito bem a temporada, demorou muito para perder o primeiro jogo, mas quando perdeu, o time praticamente desmontou. Jogou bem, como eu disse, no primeiro tempo, mas depois caiu de rendimento. O Sacha perdeu alguns gols, e aí o time acabou perdendo e já está embaixo da tabela de novo. Só que esse time é aquela coisa, né? Tá mal e nunca cai. Então vamos ver. Eu confesso que eu não consegui ver muita coisa desse jogo, eu acompanhei bem pouco. Vi mais por cima só resultados, estatísticas, mas é uma demissão do Anselmo que não me surpreende um pouco, porque, igual eu já até cheguei a falar, eu gosto muito do Anselmo como treinador, eu acho que ele tem ideias boas, mas assusta o Botafogo jogar, porque vendo ao longo do campeonato, o que dá para tirar de bom do Botafogo, né? E aí, lógico, vai muita culpa disso pro Anselmo, porque se um time não tem nada funcionando, se a defesa não funciona, o meio não funciona, o ataque não funciona, o banco não funciona, o bebedouro não funciona, a porta não funciona, se nada funciona, tem dedo do técnico nisso, né, Os querendo ou não. bastidores não funcionam. Nada funciona no Botafogo, pô. Então, chega a ser até chega até a criar uma dúvida em mim se, aspas aqui, inclusive, parênteses, né, que a única coisa que funciona acho que é o futebol do Danilo. O futebol do Danilo tá funcionando. Mas, enfim, de resto, chega até a me dar dúvida se o problema é realmente o treinador, cara, porque parece um problema totalmente estrutural do Botafogo, É sabe? transferban, Oi? até transferban. Até transferban, cara. Eu acho que eu não sei nem se diretoria talvez é o problema. De verdade, acho que muda o CT, leva o Botafogo para São Paulo, de repente, porque chega a ser um combinado de coisa, a torcida do Botafogo tá pegando muito no pé do John Texton, né? Mas eu acho que vai até além de diretoria, acho que de jogadores também, é um combinado de tudo. Parece que tem uma nuvem preta em cima do estádio Newton Santos, de azar, chovendo, todo dia que o Botafogo vai jogar e nada dá certo, cara. Porque é um time que não dá pra falar que é um elenco ruim, apesar de eu não achar que seja um elenco bom também, acho que é um elenco mediano, de operários ali da bola, com ressalva do Arthur Cabral, de repente eu acho um bom jogador, o Danilo eu acho um bom jogador, o Barbosa eu acho um bom zagueiro, mas é um combinado de... acho que dá pra botar a culpa talvez na formação do elenco, porque é um elenco que parece que como um grupo de jogadores ele não funciona bem junto, sabe? E aí cria em mim justamente essa dúvida, se o problema é o Anselmo, se trazer outro treinador vai resolver, se botar esse time na mão do Guardiola, pô, será que vai dar certo e tal? Acho um problema muito estrutural do Botafogo, então para resolver isso, eu acho que vai além da troca do treinador, eu acho que é uma mudança de postura dos jogadores, jogadores que deveriam estar entregando mais, começar a entregar mais, começar a entregar de acordo com aquilo que é esperado deles, né? E, enfim, eu acho que é uma junção disso tudo, os problemas do Botafogo. Já o Bragantino, eu concordo muito com o que o Rodrigo falou, eu acho que é um time que, ano após ano, é mais do mesmo, ano após ano é um time médio, ano após ano é um time que todo mundo sabe que não vai brigar por coisa grande e que todo mundo sabe que também não vai brigar se vai ser rebaixado. Então, é um time que o que vier é lucro, honestamente. Se o Bragantino for terminar o ano Literalmente. como classificado da Sul-Americana é lucro, se terminar para classificado para Libertadores é lucro, se terminar em 16º e não for rebaixado, é o 16º? O 16º não é rebaixado, né? Se terminar em 16º e não for rebaixado e não pegar a Sul-Americana também é lucro, é um time que
ainda não conseguiu criar essa identidade, né? De ser um time que briga ali nas cabeças ou ser um time que briga contra o rebaixamento, né? Então, tá aí mais um desafio para a diretoria do Bragantino, criar uma identidade para o clube, né? Criar uma postura ali dentro do clube de saber, olha, nós brigamos por isso, esse é o nosso objetivo, queremos chegar aqui. É que eu acho que o Eu problema é acho que porque o Bragantino não tem pressão nenhuma, né? Porque não tem torcida. isso que eu ia Então falar. acaba que a diretoria fica confortável. Você acertou exatamente a palavra. Tudo é lucro, porque o Bragantino só pensa em ganhar dinheiro. Só pensa em lucro. Exatamente. E funciona. Então, há anos na Série A, ganhando, a Red Bull tá feliz e a torcida do Bragantino não faz pressão nenhuma, porque não existe, né? São poucos. E aí a questão é justamente essa, não dá, tipo, em times, com todo respeito, né, ao Bragantino, querendo ou não, é um time que não é tradicional no futebol brasileiro, né, quando a gente fala e leva esse assunto para times realmente tradicionais, times grandes, igual o próprio Botafogo que a gente está falando aqui, dá para ver quando vai acontecer uma virada de chave, quando tem um protesto no CT, quando tem uma derrota muito humilhante, quando tem uma desclassificação, quando tem alguma eliminação vexatória, igual foi agora para o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores. Quando acontece esse tipo de coisa, dá para ver que vai acontecer uma virada de chave, sabe? Dá para pressentir ali, ter quase uma premonição ali de que alguma coisa vai mudar. O Bragantino não, a sensação que eu tenho é que o Wagner Mancini pode ser demitido do Bragantino, tanto se ganhar de 3-0 do Flamengo, quanto se perder de 5-0 da Chapecoense. Sabe? Tipo, tem que mudar a postura. Igual o Cauê falou, acho que até da torcida tem que mudar a postura também. E o Bragantino decidir, olha, nós vamos ser um clube que vai brigar por Libertadores ou nós vamos ser um clube que vai brigar para ficar na Série A. É porque o Bragantino realmente tem essa questão que o Cauê falou, que não tem torcida, né? E o foco da Red Bull é simplesmente, tá, o Brasil é um mercado que forma muito bons jogadores, vou comprar um time ok aqui que tava para subir de divisão, mandar ele pro Salzburg ou mandar pro Leipzig. É basicamente isso. Ou, vez ou outra, vender para algum outro clube, né? É o Bragantino. Eu acho que mesmo se for rebaixado, ainda assim é lucro para eles, porque eles não estão nem aí. Eles não estão ligando. E realmente, o Wagner Mancini pode cair a qualquer momento, foda-se. Mas enfim, indo para o Botafogo, quem que vocês acham que poderia ser um bom nome para substituir o Anselmi no Glorioso? Hernan Crespo. Eu acho que enquanto estiver livre, um dos melhores. É isso que eu ia falar. Para mim, acho que enquanto estiver livre, um dos melhores nomes do mercado vai ser o Crespo, até porque vinha fazendo um bom trabalho no São Paulo e acho que nem quem demitiu ele sabe por que demitiu ele. E foi o que eu comentei com o Davi já uma vez. O Crespo ele arruma a casa muito fácil. Ano passado ele chegou no São Paulo em menos de um mês, se eu não me engano. Ele emendou uma sequência de 5 vitórias seguidas e o São Paulo estava tipo naquela de será que o São Paulo vai brigar para não cair? O que o São Paulo vai brigar? E ele chega no São Paulo, emenda 5 vitórias seguidas, faz o Marcos Antônio mudar a rotação dele, o cara que era jogador de rotação com o Zubeldia vira titular na mão dele, um dos melhores jogadores na posição do Brasil. E eu creio que o elenco do Botafogo não é ruim. O elenco do Botafogo é bom. Inclusive, o Davi falou de operários da bola. Acho que são os operários mais caros da história. Eu não vejo assim eles com um time tão qualificado para custar o que custou, mas não era time para estar sofrendo como sofreu com o Ancelotti, né, o filho do Ancelotti, com o Anselmi. Eu acho que é um time para brigar lá em cima, não para ser campeão de Libertadores e Brasileirão todo ano, igual foi com o Arthur Jorge, mas não era para ser time de brigar em meio de tabela, não. Para mim, o Botafogo é time para brigar por G6, por G8, estourando. Eu ia falar realmente que o Crespo também é o meu favorito para assumir o Botafogo, mas se eu fosse realista sobre quem eu acho que vai assumir o Botafogo, chama Vasco Matos, que o Botafogo já procurou outra vez e não conseguiu porque ele estava empregado no Santa Clara de Portugal e hoje ele está livre no mercado. Eu, sei lá, é o meu palpite que eu acho que vai ser Vasco Matos, mas o nome que eu realmente traria para o Botafogo é o Crespo. Vai lá, Davi, o que você ia falar? Eu ia citar que eu concordo com o Thiago e o Cauê. Eu acho o Crespo, até pegando emprestado o comentário do Thiago, eu concordo. Eu acho o Crespo um baita de um arrumador de casa. Eu acho que é um cara que sempre conseguiu dar esse norte para os times que ele pega. Mas se eu fosse o Botafogo,
eu acho que eu iria atrás do Bruno Lage, talvez, por ser um cara que já tá ali no ambiente do Botafogo. Ele saiu até meio criticado do time, né? Não teve uma passagem muito boa, mas eu acho que dá para render ainda. Eu acho que o Botafogo precisa de alguém que já conheça mais ou menos o ambiente que vai trabalhar, porque essa bagunça que é o Botafogo, qualquer um que chegar lá vai se assustar e, igual eu falei, eu sinto que qualquer treinador que você botar lá vai ter muita dificuldade. Então, como o cara tá sem clube, já passou por lá, apesar de ter tido um desempenho triste, né, com aquela perda daquele Campeonato Brasileiro que já estava ganho, sei lá, eu acho que é um cara que talvez valesse ali a aposta se não conseguisse achar outro treinador no mercado. Eu acho que a reação Pô, da mas se for torcida se o trazer Botafogo alguém que já anunciou o Bruno passou Lage, pelo clube, porque, não, pode falar. sabendo que o Anselmi ia cair de qualquer jeito contra o Bragantino, por que já não foi atrás do Arthur Jorge antes de demitir o Anselmi? Vai atrás do Bruno Lage? Isso eu Não concordo sei, não sei. 100%. A diretoria do Botafogo, não ter, vendo que o Cruzeiro estava indo atrás do Arthur Jorge, não botar o garfinho ali no prato do Cruzeiro para tentar trazer ele de volta, eu acho um absurdo de um erro da diretoria do Botafogo. Eu acho que eles quiseram evitar o constrangimento de serem recusados pelo Arthur Jorge, porque eu acho que o Arthur Jorge iria para o Cruzeiro mesmo assim, e talvez queimasse uma idolatria que a torcida criou, e até no momento que o Arthur Jorge sai, ele sai querendo, né? Tipo, ele não sai por fim de contrato, tal. Se não me engano, ele ainda tinha contrato com o Botafogo, ou o Botafogo ofereceu um contrato maior para ele, e ele decidiu sair, mais ou menos como foi o Léo Jardim com o Cruzeiro. Por exemplo, agora, se o Cruzeiro tivesse atravessado, demitido o Tite para trazer o Léo Jardim não viria para o Cruzeiro. O Léo Jardim continuaria o rumo dele para o Flamengo e queimaria mais a imagem dele e mais a imagem da diretoria. Que acho que no momento é o que a diretoria do Botafogo está querendo evitar, é correr o risco de sofrer uma humilhação dessa. E quanto ao Bruno Lage, eu acho que a reação da torcida do Botafogo, se o Botafogo anuncia o Bruno Lage hoje, só não é pior do que se for, sei lá, o Renato Paiva ou se for o senhor Valdemar, porque Ah, sem dúvida. Isso aí com certeza. Enfim, a ver quais vão ser os próximos passos de John Textor pelo Botafogo. Eu confesso que, seguindo a lógica de demissão de técnico do John Textor, ainda vai levar algumas semaninhas para a gente saber quem que vai ser o novo treinador do Botafogo. Mas vamos seguindo e vamos para Vasco e Grêmio. O Vascão que ganhou, né, de 2-1, com o direito a gol de David. Renato Gaúcho arrumou a casa no Vasco? Com certeza. Igual vocês estavam falando do Crespo, que o Crespo é um cara que chega e arruma a casa, eu acho que o Renato também tem essa característica, principalmente depois de um trabalho ruim do Diniz, porque é a segunda vez que ele chega depois do Diniz, ele chegou no Fluminense e arrumou a casa no começo de crise do Fluminense, e agora no Vasco, ele tem 4 jogos, 3 vitórias e um empate. E para mim, como o Heitor disse em outro programa, né, do Corneteiros, ele era o treinador perfeito para o Vasco. Ele, inclusive, acho que o clube que ele mais treinou na carreira, em termos de passagens, assim, não tenho certeza em duração, mas em passagens é o Vasco. Acho que é a 4ª passagem dele no Vasco, eu não sei. Então é um treinador que já conhece a casa, conhece a torcida e vai dar muito certo. Eu acho que com ele o Vasco não briga para cair. Também não sei se vai brigar por Libertadores, mas vai fazer uma temporada tranquila. E destacar também o Cuiabano, né? Porque o Cuiabano, para mim, é um lateral assim que pouca gente fala, subestimado até, e ofensivamente ele é impecável. O Vasco, desde a chegada do Renato, tem 10 gols feitos e 5 tem participação do Cuiabano. É impressionante, assim. E além disso, destacar o Andrés Gomes, que joga muita bola. Hoje perdeu um gol na cara, o Renato, inclusive, disse que vai mostrar o DVD dele para o Andrés Gomes, para treinar finalização, né? Mas é um baita jogador. O time do Vasco tem boas peças e tem um bom treinador. Eu acho que não é um time que vai brigar para cair, viu? Cara, pessoalmente eu acho um pouco cedo para dizer que ele arrumou a casa por ser o Vasco. Porque querendo ou não, a gente também não pode ignorar todo o contexto que o clube vive, todo o momento que o clube vive recentemente. O Vasco é um time que, enfim, por toda a situação que tá, me passa muita insegurança, apesar de eu achar que o trabalho do Renato Gaúcho é muito promissor. Eu acho que esse Vasco vai ser um dos times que vai jogar um dos melhores futebols em 2026. Mas enfim,
tem tudo, acho que tem tudo para estar certo, mas eu fico muito com o pé atrás por ser o Vasco, por ser o Renato Gaúcho, pelo elenco que é, sabe? Então, eu acho que tem que ter muita cautela, apesar do Vasco tá jogando muito bem, já tá aí, eu acho que na quarta vitória em 5 jogos, alguma coisa desse sentido. Enfim, tem um elenco muito bom. Já o Grêmio também eu acho que é uma derrota que não é um alarme muito grande também, até pelo momento que o Vasco tá. Eu acho que o Grêmio tem um bom plantel também, um bom elenco. Tem o Carlos Vinícius, que para mim é um baita jogador. Eu acho que ele não fica devendo em nada para Vitor Roque, Caio Jorge, Pedro, enfim, esses que são tidos como os melhores centroavantes do Brasil, né? Mas hoje eu confesso que eu acho que eu esperava um pouco mais do Grêmio. Eu acho que tem que começar a apresentar uma postura mais dominante nos jogos, né? Se quiser valer realmente fazer valer o investimento que foi feito, a expectativa que foi colocada em cima do Grêmio. Eu acho que o Grêmio é um time que foi montado não para ganhar jogos no sufoco, mas para dominar os times que joga contra. Eu acho que ainda não chegou nesse patamar, mas ainda acredito que vai chegar lá. E quanto ao Cuiabano, né, que o Cauê citou, do grande momento que vive o Cuiabano, o grande momento que ele também sempre vive contra o Grêmio, né? Que o Cuiabano saiu meio que pelas portas do fundo do Grêmio, e parece que quando pega o Grêmio, ele decide que ele vai virar o Marcelo na lateral esquerda. Porque o cara joga assim, não que ele não jogue, não que ele não esteja jogando bem. Longe disso, é um dos melhores laterais do Brasil. Mas contra o Grêmio é o quarto gol dele já contra o Grêmio, para um lateral no ano faz 5 gols, 6. O cara saiu do Grêmio tem 2 anos, já tem 5, já tem 4 contra o Grêmio, em acho que 5 jogos no máximo, 6 jogos contra o Grêmio. E todo ano tá cravando contra o Grêmio, todo jogo tá cravando contra o Grêmio. E também é bom pro David, né, voltar a marcar. Ele que às vezes sai zerado em finalização em jogos do Vasco, mesmo atuando numa minutagem absurda, e sempre que ele sai, parece que o time do Vasco dá uma melhorada, não sei, eu sinto que o David, nesse esquema do Renato Gaúcho, ele é um dos que ainda não tinha conseguido render legal. Fez um gol que também é um passe absurdo do Cuiabano, ele dá uma segurada, espera, e na hora certa ele faz o passe pro meio da área, que o David vira o pé e manda pro gol. Mas o David recentemente foi substituído pelo Brenner, o Brenner fez gol. Foi substituído pelo Spinelli contra o Fluminense, e o Spinelli foi lá e fez o gol. Aí hoje ele teve que demonstrar o serviço no primeiro tempo, porque senão uma hora ele ia ficar para trás, o Renato ia optar por outro jogador. Mas o David, além de tudo, se não me engano, ele dá uma assistência no gol do Cuiabano também. E o Vasco conseguiu, mais uma vez, ser um time que não foi tão seguro assim, né? Igual não vencendo tão seguro, não foi tão seguro quanto o Cruzeiro, levou 3 gols, não foi seguro quanto o Palmeiras, também foi vazado. Mas o importante é você fazer mais gol que o adversário. Por enquanto, tá dando certo pro time do Vasco. São dois times muito inseguros defensivamente, eu diria. Tanto o Vasco quanto o Grêmio, acho que a pior parte dos dois times é o setor defensivo. Só que aí sobrou o diferencial, que é o Vasco, que está mais encaixado ofensivamente, apesar do Carlos Vinícius viver uma grande fase. Eu acho que ele e o Amuzu ainda jogam muito sozinhos. Eu acho que falta para o meio de campo do Grêmio ainda alguém que ajude o Arthur a organizar o jogo. É um time que ainda, enfim, espeta muito os pontas e depende muito do Carlos Vinícius. Eu acho que o Grêmio ainda não encontrou o trio de meio campo ideal para jogar e para dominar o meio de campo, que é um dos estilos de jogo do Luiz Castro, né? Então, acho que foi um jogo bom, só que muito pela fragilidade defensiva dos dois times. E a do Grêmio se mostra ainda um pouco pior. O Grêmio, que toma gol quase todo jogo, toma o gol da Chapecoense, que é 4 gols, 4 jogos não faz gol, tomou 3 gols do Botafogo, que também faz pouco gol. Então, são duas defesas frágeis ainda, a do Grêmio mais, e por isso eu acho que acabou perdendo. Só trazendo um dado aqui, inclusive, o Vasco com o Renato Gaúcho em 4 jogos faz 10 gols. Isso eu acho uma estatística muito relevante, ainda mais quando a gente considera que a referência do ataque do Vasco é o David. Com todo respeito, assim, é um atacante que é naquela linha também dos operários da bola, não é um cara especial, entende? Então,
Eu acho que a janela ainda está aberta, tá? Eu acho que para times de dentro do Brasil, no estadual, acho que ainda fecha Fechou, então. Fechou? Dia 27. Acho que Fecha dia achei que era no fim de 27. março. Fecha. Isso. Desculpa. Eu acho que esse era o momento da diretoria do Vasco, ele de repente faz um esforço para trazer um nome assim, grande para o ataque, né? Internacionalmente, eu acho que já está fechado, então aí ficaria mais difícil, mas se procurar dentro do Brasil, tentar trazer algum nome de mais peso, porque eu acredito que potencializaria até mais o ataque do Vasco, né? Verdade. Mas eu continuo com a minha opinião, que eu acho que o Renato Gaúcho em 2026 é mais um entregador de colete do que qualquer coisa, mas que ele sabe mexer com o emocional dos jogadores, isso é um fato. Então, acho que a fase do Vasco é muito mais pelo emocional que o Renato Gaúcho conseguiu resgatar, que é bem diferente do jeito que o Diniz trata, né, os jogadores. Então, eu acho que esse está sendo um fator preponderante para o Vasco estar indo bem. E porque em quesitos táticos, eu acho que a longo prazo a gente vai ver que o Vasco não é sustentável com o Renato Gaúcho. Eu posso estar completamente errado, mas é o que eu acho. E, enfim, mudando de assunto, vamos. Posso fazer um contraponto rápido do Renato Gaúcho? Pode. Você não acha que mudou bastante, não, o estilo de jogo do Vasco antes do Renato Gaúcho e depois? Né? Muda, com o porque Diniz. era o Diniz, né? Então, com o Diniz, os dois volantes viravam zagueiro, os dois zagueiros viravam laterais e os laterais viravam uma segunda linha de ponta. Com o Renato Gaúcho, o lateral voltou a ser lateral, o zagueiro voltou a ser zagueiro, o volante voltou a ser volante. Thiago Mendes está jogando muito, Calma Barros está jogando muito, o Pumita está entrando muito bem em todos os jogos do Vasco, o Cuiabano, que a gente citou, está jogando muito, o Saldívia, que chegou agora, está jogando muito. Nuno também. Para mim, o Vasco. Então, o Nuno recuperou o futebol que ele teve na mão do Diniz um tempo. O destaque do Vasco, para mim, atualmente, tirando o Calvão Barros, né? E o Cuiabano, é o Andrés Gomes, que tenta o tempo inteiro, tenta driblar, tenta sair em velocidade. Quando abre espaço, ele chuta mesmo e tenta fazer o gol. Ainda não tá fazendo gol, ainda não tá dando muita assistência, mas quando começar, eu sinto que ele vai desencantar e vai chegar num patamar de talvez ser um dos melhores jogadores do Brasil. Mas eu acho que esse é o ponto. Tipo, a tática do Renato é voltar a fazer o arroz com feijão muito bem feito, sabe? Eu não acho que é coincidência o Renato ter ganhado Libertadores no Grêmio, ele ter ganhado Libertadores e Copa do Brasil, se eu não me engano, ele ganhou no Flamengo. Não, Copa do Brasil quem ganhou é o Dorival, né? Libertadores. Ele ganhou só a Libertadores, né? Não, ele ganhou a Libertadores. Ele foi Ele vice? foi vice, né, pro Palmeiras. É vice. Caralho, Ele ganhou verdade, Libertadores só no Grêmio. Ele teve no Flamengo sem ganhar nada, na verdade. Acho que só o Carioca. Exatamente. Verdade. Cometi uma gafe aqui absurda. Mas, não, pô. Quem que ganha aquela Libertadores contra o Dorival. Foi o Palmeiras. contra o Cap? Dorival. Sim, Foi o Dorival mesmo. Foi o Dorival, verdade. Pra mim, tinha sido... Deu um lápis aqui na cabeça, tinha sido o Renato 2 anos. Mas, enfim. Ele... Agora quebrou meu argumento, velho. Mas ele chega na final da Libertadores com o Flamengo. Eu acho que, assim, você fazer o arroz com feijão muito bem feito também é uma tática, sabe? Por mais que não seja uma tática nível Guardiola, nível Klopp, eu ainda acho que tem que ser valorizado um pouco mais o Renato Gaúcho no futebol brasileiro. Eu acho que ele é o ideal para o Vasco se salvar neste momento, mas eu acho que a longo prazo ele não é o ideal. Então, porque ele Rodrigo, realmente vai pode mexer falar mais que o no Renato psicológico. Gaúcho é o pé de laço brasileiro, que só serve para entregar colete, não sabe nada de futebol, pode criticar o cara. Eu vou continuar criticando, porque eu não acho ele nada demais como técnico. Para mim, em 2017 ele era um bom técnico, mas passou 2017, 2018, ele se afundou. Não, Mas, ok. Ele só chegou na semifinal do Mundial de Clubes no ano passado, Isso só que isso. eu ia falar. Só E isso que ele dando fez. Mas eu lembro daquele ele Mundial, só saiu lembro e do o Thiago Fluminense Silva caiu. treinando o clube e ele não. Não, parou. Que isso? Tem muito dedo do Renato naquele Era time do mais o Fluminense. Thiago Silva do que o Renato. Não. O Thiago Silva Era dava muito, ordem e o Renato... Peraí. A gente falar que aquele time do Fluminense no Mundial não tinha o dedo do Renato, é a gente assumir que aquele time era o time do Diniz.
A gente tá declarando aqui que o Fluminense do Que quase Diniz caiu. chegou na semifinal do Mundial. Se a gente tá falando que o Renato não teve nada a ver. Não, Se não ele fosse o teve a Renato, o ver Fluminense no não passaria nem psicológico. da fase de grupos. Ele teve a ver no psicológico. Pra mim, quem organizou a tática ali foi os jogadores, se fé. Que isso, pô, o Fluminense deu um baile Os nessa caras edição, reuniram, pô. Não dá pra falar reuniram isso. no vestiário e falaram: hoje quem joga é você, você vai fazer isso. O René vai aprender a jogar futebol. O Fuentes vai enganar todo mundo aqui agora. O Martinelli vai fazer dupla com o Hércules, vai ser genial. Pô, É Eu tirar muito discordo mérito do completamente. Renato. Não, o Renato teve sua influência assim ali, mas pra mim é muito mais o dedo dos próprios jogadores do que dele. Mas enfim, posso estar completamente errado também. Tá. Tá. Eu não acho, mas enfim. Vamos pular para Internacional Chapecoense. O que você tem a dizer desse jogo? Começa aí, Thiago. Alguém assistiu o Internacional Chapecoense? Tô sendo bem sincero. Eu vi o Não, comecinho do jogo e depois tive que parar. Mesma ó, coisa. Internacional Chapecoense, acho que é aquele jogo que ninguém assistiu, mas que todo mundo pensou que o Internacional fosse perder ou empatar. Porque você pensou que o Internacional fosse ganhar? Mas por conta da Chapecoense, né? O Chapecoense Então, começou muito bem o campeonato, mas é um time muito inofensivo. Então, acho que assim, o Inter, como achou num pênalti bobo do zagueiro que puxou o Borré eu não assim, achei pena. você acha? Ah, não, eu achei pênalti. Acho que se não fosse o puxão, ele teria feito o gol, talvez. Mas assim, é aquela coisa, a Chapecoense é tão inofensiva que o Inter acha uma bola, mesmo com um time ruim ainda não encaixado, você acha uma bola e faz o gol, e aí, pô, é muito, muito tranquilo jogar contra a Chapecoense hoje em dia. Então, o Inter, agora, brincadeiras à parte, o Inter é um time que está muito instável ainda no Campeonato Brasileiro, né? Desde o ano passado, para ser sincero. Todo mundo fica naquela de tipo, o Inter agora vai, agora o Inter vai, agora o Inter vai, quando você vai ver, nunca vai. O Inter sempre entra como favorito nos jogos e sempre se complica, por isso que eu fiz a graça de falar que se vocês achassem, se vocês achavam que o Inter ia perder ou não. Eu fiquei com a sensação de que o Inter ia arrumar um jeito de empatar esse jogo, de perder esse jogo, mas o pênalti, particularmente, eu não achei pênalti, para ser bem sincero, porque não que o jogador não tenha tocado tal, mas no meio da semana teve um pênalti muito parecido para a Chapecoense, inclusive, que o jogador do Corinthians dá um tackle no Bolasie dentro da área e não marca um pênalti para a Chapecoense. Foi, Por isso que foi eu mais acho que pênalti ainda. então, por isso que eu acho que esse pênalti não foi pênalti, porque no futebol brasileiro esse pênalti acontece algumas vezes e os árbitros normalmente deixam seguir esse contato que, tipo, o jogador vai chegar na bola e tem um contato antes e o jogador cai no chão. Por isso que eu acho que eu não marcaria o pênalti, não porque eu não acho pênalti. Para mim, é o seguinte, o Bolasie sofreu o pênalti no meio da semana e hoje o Borré sofreu o pênalti. Mas a partir do momento que você não marca o do Bolasie, para mim não existe você marcar o do Borré hoje, entendeu? Então eu acho que a Chapecoense tem sim o direito de se achar prejudicada, não hoje, mas no meio da semana. É a falta de E o que critério que tem, né? Dos exatamente. árbitros do futebol brasileiro. E o que me incomodou na É. Chape esse ano foi o elenco, velho. Esse elenco da Chape, sendo bem sincero, é uma coisa assim que ardeu os olhos, véio. Você bate o olho no time e você pensa que você tá vendo um jogo de 10ª rodada da Série B, porque, sei lá, tirando o Bolazzi, que teve um ano de destaque no Criciúma, óbvio, tem uma carreira brilhante na Europa, mas ano passado já foi uma decepção no Cruzeiro, e esse ano você bate o... Ó, vou escalar a Chapecoense de hoje. Léo Vieira, Everton, Bruno Leonardo, Doma, Walter Clar, Camilo, Meritão, Carvalheira, Giovanni Augusto, Ítalo e Bolazzi. Isso é time para ser baixado com 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Tipo, eu não vejo a Chapecoense ganhando do Santos, mas tudo bem. Mas eu não vejo a Chapecoense ganhando de mais ninguém, velho. Tipo, é um elenco muito abaixo no Ganha do Campeonato Cruzeiro. Brasileiro. Que o Cruzeiro não ganha de ninguém. Ah, do Cruzeiro ganha com certeza. Não tem nem dúvida. Não acho, não. Acho que é um 0-0 também. É que o problema foi que o time da Chapecoense manteve uma base que teve da Série B, o que já é um erro grotesco. Um time que sobe
tem que mudar o elenco, porque não assim, salvo a exceção a do Atlético, que subiu porque já tinha feito um investimento na Série B. Já montou Mas o time da Série A na Série B. Exatamente, a Chapecoense não tinha um elenco. O destaque do ano passado saiu no meio da temporada, que era o Mailton na lateral direita, e agora voltou para a Série B de novo no Fortaleza. E não só manteve, como manteve, tendo que era um dos menores orçamentos da Série B, né? Não, é o menor, eu acho que era o menor orçamento da Série B, a Chapecoense, acho que o menor folha salarial, e subiu mesmo assim, e aí trouxe jogadores com nível de Série B. Você pega o Jean Carlos, que já jogou bem alguma vez na vida, mas não joga mais no mesmo nível, o Bruno Pacheco, esses caras que, assim, já deu o que tinha que dar, e enfim, a Chapecoense começou até bem o campeonato, eu achei que pudesse pensar em surpreender, mas eu já vi que daqui a pouco já tá brigando pela lanterna. Ô, Thiago, você falou que o Bolassi foi uma decepção do Cruzeiro. Você realmente acha que ele foi uma decepção? Porque eu não consigo ver ele como decepção, porque eu, particularmente, não botava expectativa nenhuma nele. Pra ter me decepcionado, tinha que ter alguma expectativa. Pra mim, ele fez o que eu pensei que ele ia fazer. Mano, é porque eu sou ficheiro, velho. Eu sou fifeiro, eu joguei com muita cartinha do Bolassi, eu fazia o Bolassi clique lá, e tipo, pra mim ele era um craque da bola. Quando ele chega no Criciúma e sobe na bola contra o Vasco, bebe suco de abacaxi, e eu pensei, cara, esse cara é muito foda, desculpa a palavra, mas esse cara é muito foda, velho. Esse cara, se jogar num time grande, ele vai deitar os cabelos. Aí ele chega no Cruzeiro, tem um puta azar que o titular era o Caio Jorge, o reserva era o Gabigol, e também ele sofreu com lesões. Se não me engano, ele ainda chegou a fazer 4 gols e dar 2 assistências pelo Cruzeiro. Mas, realmente, se você for olhar pelo ponto de, tipo, ele teve poucas oportunidades. Já é um jogador de idade avançada, que veio para o Brasil para encerrar a carreira. Você não tem muito o que esperar dele ser o craque do time. Mas eu esperava que ele fosse integrar mais o elenco do Cruzeiro, que ele fosse entrar mais nos jogos, que ele fosse produzir mais gols. Mas, acho que porque eu sou fifeiro mesmo. Posso trazer uma informação aqui do Bolassi no Cruzeiro? Informação? Isso aí vocês não acham em lugar nenhum, tá? Vocês não vão achar no SofaScore em lugar nenhum, mas em algum momento da temporada, eu acho que antes da eliminação do Cruzeiro na Sul-Americana, o Bolassi teve 4 finalizações e 4 gols, tá? Isso aconteceu. Eu ia contando ali mais ou menos pelos jogos do Cruzeiro, o Bolassi que só jogava no finalzinho, entrava no finalzinho e tal. Eu acho que depois daquele jogo no Mineirão, que o Gabigol faz um gol e ele faz depois, eu não lembro contra quem que era. Acho que naquele momento ali, eu acho que é o 4º gol dele no Cruzeiro na 4ª finalização. Palestino, isso. Isso é dado, eu contei esse dado, tá? E só fazia gol de cabeça. Enfim, eu acho que não tem muito mais do que a gente comentar sobre o grandíssimo Internacional Chapecoense, né? São 2 times, para mim, limitados, a Chape muito mais, mas o Inter também, para mim, é um time muito limitado, que se não abrir o zoião, vai cair de divisão. Mas tá abrindo o zoião. Então, vamos para o nosso último tema de debate, que é Cruzeiro e Santos. E aí, o que vocês acharam? Pode começar, Davi. Cara, é difícil falar sobre esse momento do Cruzeiro, porque é aquele momento ali meio filler, dá pra dizer, né? Porque sai o Tite, aí vem o Wesley Carvalho, aí tem 2 jogos, né? Com o Atlético Paranaense e com o Santos, e aí daqui a pouco vai entrar o Arthur Jorge. Então esses jogos do Wesley Carvalho vão ficar meio que esquecidos no fim das contas, porque é um Cruzeiro que, óbvio, vai estar sem identidade, vai estar sem comando, até dá pra dizer, porque tem muita diferença entre um treinador de ponta, igual o Tite, querendo ou não, em comparação com o Wesley Carvalho. O Tite é um treinador de ponta, é um treinador de elite, e o Arthur Jorge, mesma coisa, né? O Wesley Carvalho é um treinador interino, ele tá ali para fazer o trabalho dele, que é... o Wesley Carvalho, sim, é um entregador de colete, ele tá lá pra... Ó, vai tu, e vão lá tentar fazer um jogo, né? Enfim, é um Cruzeiro que hoje, um jogo chato, um jogo ruim, mas em comparação com o Cruzeiro do Tite, eu achei que já melhorou algumas coisas. Hoje o Cruzeiro, assim, apesar de ainda ser um time muito perdido em campo, apesar de ainda ser um time que não consegue criar ataques além de jogadas de cruzamento, é um time que não consegue entrar na área com a bola no pé, hoje tentou.
com o Tite no comando, o Cruzeiro nem tentava. Joga a bola no Kaique, joga a bola no William, cruza para a área e vendo o que dá. Hoje, pelo menos, tentou, o que para mim já é uma baita evolução. Gostei do jogo do Mateuzinho. Eu acho que ele ainda teve os seus erros no passe ali, um capricho mais ou outro, mas em questão de iniciativa, gosto muito dele como volante, por ser um cara que pega a bola e vai para cima, e não é aquele volante que só toca para o lado, só toca para cá, ele pega a bola, ele anda para frente, abre espaço, fura a primeira linha de marcação. Então, acho que tem pontos positivos. Quanto ao Santos, o Santos sem Neymar é um time muito frágil, um time que com o Neymar já é um time muito frágil, né? E vagabundo tá lá pedindo ele na seleção, mas sem ele fica muito difícil do Santos criar qualquer coisa ofensivamente, porque vai depender do Rony, com todo respeito ao Rony, né? Vai depender do Moisés também, com todo respeito ao Moisés. Então é um time que eu não acho horrível, eu não acho que vai passar aperto no campeonato, sinceramente, eu não acho que vai, igual foi ano passado, né? Eu acho que vem para fazer um campeonato um pouco mais seguro, mas, enfim, qualquer coisa que vier também é lucro. Não rebaixado é lucro, se não passar esse sufoco, igual eu falei, já tá no lucro também, porque defensivamente mesmo é o Gabriel Brazão e reza, né? Fica por isso. O Santos fez o jogo que ele queria, né? Vamos falar a verdade. O Santos não fez nada no jogo, ficou lá atrás da defesa, queria o 0x0, quiçá 1x0, que não veio por detalhe, inclusive. Compartilharei a imagem aqui deste momento, que é esta aqui, do momento do impedimento do gol do Santos na reta final. Enfim. Santos que vai abrir o Santos reclamação, fez o que inclusive, queria. né? Não se briga com a imagem, mas o Santos quer brigar. Para mim, foi um impedimento, mas muito milimétrico. Gabigol e Neymar se revoltaram nas redes sociais. E, enfim, o time do Cruzeiro, eu discordo do Davi quando se fala de Matheus Henrique, porque para mim ele é um dos jogadores mais apáticos do time do Cruzeiro hoje. É um jogador que faz mais toque lateral do que tudo. E, assim, o Gerson também não tá no melhor dos níveis, pelo menos não nessa partida. Eu acho que contra o último jogo, né, contra o Vasco, ele jogou melhor. Então, sei lá. Eu acho que o Arthur Jorge vai ter muito trabalho pela frente. O suposto lateral William na lateral direita também é um caso gravíssimo ali. Matheus Pereira é um dos poucos que se salvam. Matheus Cunha nesse lance do gol, pra mim, ele nem pula na bola direito. Tem muita coisa para ser corrigida. Inclusive, eu acho que com o Arthur Jorge, o Matheus Cunha não vai ser o goleiro titular do Cruzeiro, eu acho que vai ser o Otávio, porque quando estava no Botafogo, o Arthur Jorge tentou levar o Otávio algumas vezes para lá. Então, não sei, é um achismo. E, enfim, o Cruzeiro sem Caio Jorge também é bizarro, é uma Caio Jorge dependência. Aproveitar que você citou o Otávio, queria fazer só um parênteses curtinho. Para mim, na minha visão, mediante aquela copinha que ele fez em 2024, na saída do Rafael Cabral, eu não teria trago o Cássio. Naquele momento ali, eu já teria subido o Otávio. Eu acho o Otávio um baita de um goleiro. Eu acho assim, um goleiro bizarro, vem com tudo para ser assim, goleiro de seleção brasileira. Se tudo der certo, posso queimar minha língua no futuro. Ele pode acabar parando num Rio Ave da vida, e enfim, isso é coisa mais normal do futebol, a gente falar que alguém vai ser muito bom e acabar não sendo. Mas naquele momento que o Cruzeiro traz o Cássio, eu já teria subido o Otávio, que eu acho ele um goleiro muito seguro para a idade dele. Eu concordo, mas eu acho que naquele momento não tinha que ser ele, porque ele tinha 18 anos, né? E goleiro amadurece um pouco mais tarde. Então. E o Cruzeiro jogando mata-mata de Sul-Americana. Eu acho que naquele momento não era ele, mas talvez ele fosse o reserva imediato mesmo. Para mim era o momento do Anderson mesmo, naquele momento. Naquela transição ali, talvez também não traria o Cássio. Mas e aí, o que os demais têm a dizer de Cruzeiro e Santos? Eu acho que são dois times que ainda tem muito a entregar, óbvio, né? Eu do Cruzeiro eu espero muito mais, mas eu acho que aí tá entrando naquela coisa, assim, é um time que não vence 8 jogos agora,
já tem a pior campanha da história, né? Pior começo de temporada da história do Cruzeiro no Brasileirão. E aí começa aquela pressão, a torcida já pedindo, tá desesperada. Então, claro, resta saber como o Arthur Jorge vai chegar. Mas é aquela coisa, quando você tá na zona de rebaixamento, começa a dar tudo errado. O Cruzeiro produziu hoje, mas é aquela coisa, a bola não entra. Não adianta. Quando você tá na zona de rebaixamento, dá tudo errado sempre. E o Santos realmente veio para se defender assim, é um elenco muito limitado. Eu acho que diferente do que o Davi disse, eu acho que o Santos vai sim brigar para não cair. Não me passa confiança nenhuma. Hoje, se não fosse pelo Brasão, o Cruzeiro poderia ter ganho. E vocês estavam comentando, discutindo do Mateuzinho, né? O Mateuzinho no soft score teve a maior nota do jogo. Então, não sei, mas o soft score reconheceu ele como o melhor da partida. É que o SofaScore valoriza muito o passezinho pro lado, o jogador que termina com 98% do acerto dos passes, que aí num desses passes ele chuta, alguém finaliza e sobe a nota dele, e considera grande chance criada. Esse é o ruim de você analisar futebol por estatística, foi o que a gente comentou lá no começo do Flaco Lopes ter ficado com 6.5, 6.6, e na minha visão ter sido o melhor jogador do Clássico. Então, esse é o erro de você achar que futebol é apenas números. Mas falando desse Cruzeiro e Santos, o Santos é assustador, porque, se não me engano, deu 5 ou 6 finalizações no jogo, todas do meio de campo. O Santos não chegou perto da área do Cruzeiro de maneira perigosa, assim, obviamente, né, tirando no lance do gol, que foi anulado, mas enfim. E o Cruzeiro até criou chance de gol, teve uma defesaça do Brasão, eu não lembro o momento exato, mas eu lembro de ter visto o Brasão fazendo uma grande defesa. E é Ele fez isso, o pelo menos Cruzeiro... 3, 4 grandes defesas. Então, eu lembro que foi no primeiro tempo ainda, que tava mostrando, eu tinha perdido metade do primeiro tempo, e aí tava mostrando os melhores momentos, né, no intervalo do Sport TV, e aí foi lá e mostrou o Brasão fazendo a defesaça, e pensei, caraca, que defesaça do Brasão. Mas enfim, o Cruzeiro vivendo esse momento de instabilidade, mas que eu acho que está muito mais perto de terminar do que o do Santos, porque além de tudo, hoje o Mickey não estava na Disney, né? Então resta saber quando que o Mickey vai começar a frequentar a Disney com mais assiduidade, com mais seriedade, porque é complicado você pagar o salário que recebe o Neymar, a impressão, a motivação que ele tem que dar pro elenco do Santos, né? Tipo, porque, querendo ou não, todo mundo que tá lá hoje se inspira no Neymar, tem o Neymar como foco e, porra, o cara aparece uma vez a cada 3 jogos, tudo bem, tem a questão de se preservar e tal, jogar os jogos mais importantes, mas não dá para jogar um jogo a 3 aí. Isso aí é coisa de Benítez, isso é coisa de jogador ruim, né? Não é coisa de Neymar. Neymar tem que jogar com maior frequência, porque o Santos não é bobeira. O Santos não tá ali para ser o resort do Neymar, para ele se recuperar das lesões e chegar na Copa. O Santos não pode ser um time com o elenco que tem, que eu concordo com o Cauê, não é um elenco tão bom, mas que adicionando a peça central Neymar, não era nunca para brigar para não cair. Para mim, o elenco do Santos era para brigar pelo menos pro meio de tabela, se o Neymar jogasse, claro. E aí, quando você tira o Neymar do jogo, mas mantém na folha salarial, aí vira um time realmente para brigar para não cair. E agora, contratando o Cuca, que, pelo amor de Deus, Cuca em 2026, para mim é só você tentar estancar o sangue da pior maneira possível, que é o que todo mundo faz, que é tá uma bosta, vai lá e chama o Cuca. O Cuca, se resolver daqui 10 jogos, ele pede para sair. Se não resolver, daqui 10 jogos ele vai ser demitido. Então, não vai, a longo prazo, isso não vai render nada pro Santos. E, enfim, eu também não espero muitas coisas do Cuca, não. Mas falando de Neymar, eu vi em algum lugar, vai me faltar a informação do jornalista que deu, mas que esse seria o novo 100% do Neymar. Então, talvez ele esteja 100%, mas na nova capacidade física dele, que é de jogar 1, 2 jogos, para 1, 2. O que é bizarro, né? Porque, principalmente, se ele jogasse esse jogo, ele ainda teria 1 semana e meia livre, 2, porque vai ter a data FIFA agora. Então, talvez não ia gastar tanto ele.
para ele precisar separado, principalmente numa estreia de um novo treinador, é porque realmente o Neymar não é o mesmo. Não é o mesmo jogador, né? Pô, puxando É, até um gancho aqui dessa questão igual que você citou agora, da opinião jornalista, acabei de pensar nisso, é curioso a gente parar para refletir como que, assim, se dizia muito do Neymar hipotético, né? Aquele cara que era para ser o melhor do mundo, que ia ser o bola de ouro, que é o futebol alegria, o ousadia alegria e tudo mais. Cara, em que momento, para refletir agora, olhando para trás, o Neymar hipotético deixou de ser esse Neymar bola de ouro para virar um Neymar que joga 5 jogos seguidos, pô? Isso é uma bizarrice do futebol. Hoje o Neymar hipotético é ele conseguir jogar 3 jogos e sair de pé de todos e não aparecer xingando alguém na rede social, pô. Isso virou o Neymar hipotético. Nem nisso mais dá pra gente se apoiar, né? Pra falar que ele vai ter uma baita Copa do Mundo e vai trazer o Hexa pra gente. E você estava É porque falando ele, quando que começou isso? Esse Neymar hipotético já deixou de, enfim, o Neymar já deixou de render já tem 4 anos, desde que ele saiu do PSG, foi para o Al Hilal lá. Ele não é o mesmo e o brasileiro ainda assim espera muito dele, coloca toda essa expectativa e ele não rende. Já tem 4 anos isso. A gente tem que pensar de alguma forma de esquecer o Neymar, porque não vai ter como. Ele já não é o mesmo, não vai render mais o que ele rendia. Infelizmente, porque acho que é um grande talento desperdiçado, ele ainda teria muito para render, se não fosse, eu acho que o extracampo em toda a carreira dele, claro, então, eu acho que justamente as lesões dele que ele tem é muito por conta do extracampo, não é um cara que se cuidou a carreira inteira, mas a gente tem que aprender a superar o Neymar, esquece, já foi agora. Eu assino embaixo de tudo que você falou, cara. Mas se eu sou o Ancelotti, eu levo. Porque pra mim Ah, eu nada vai me também. convencer que quando eu tiver na semifinal, Brasil e Inglaterra, 98 minutos, prorrogação, último segundo, é melhor ter o Matheus ele Cunha no vai time do fazer. que o Neymar. É melhor ter o Neymar do que o Matheus Cunha, não tem como. Eu concordo também. Vai Eu tenho acontecer essa linha tudo de isso, pensamento. Davi. Só que ao invés e dele posso fazer falar, o gol, ele todo vai mundo fazer isso aqui, sabe, ó. o Neymar vai pra Copa. Todo E mundo tem sabe. que. Pô, Eu acho que ele vai também. eu Eu não cravo isso, levaria. não. Eu não acho que é um negócio que todo mundo sabe, não. Eu Ele acho vai também pra não. Copa. E eu posso falar, ele vai fazer gol só contra o Haiti na fase de grupos, não vai arrumar porra nenhuma. E todo mundo vai falar, porra, não tinha que ter convocado ele, não sei o quê. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas também, se não leva, é aquela parada. O Brasil cai numa semifinal pra Inglaterra. Ai, se o Neymar tivesse, ia mudar tudo. Então, por via das dúvidas, é melhor levar. Mas, por Concordo. mais que, se eu sou Ancelotti, eu não levo. Tira o terceiro goleiro, pô. Terceiro goleiro nunca joga nada mesmo. Bota o Neymar no lugar do terceiro goleiro. Vai que lesiona um O goleiro Neymar vai na pegar Copa. pênalti. Essa semana eu vi um corte absurdo, que era do ano passado, que teve aquele Formiga versus 10, Formiga versus 30, sei lá, que aí ele vai lá e fala, você levaria quem? Você olha pro banco, você tem o Neymar ou o Estevão. Ano passado a discussão era Neymar e Estevão. Hoje em dia, se alguém debate quem você levaria para a Copa, Neymar ou Estevão, a pessoa tem que ser algemada, ser presa, ser... não pode viver em sociedade. E aí eu pensei, caraca, velho, em um ano, olha o nível do debate. Hoje em dia a gente debate se, sei lá, era para ir o Neymar ou o Matheus Pereira, Neymar ou o Igor Thiago. Antes era o Neymar ou o Estevão. Você viu a diferença que um ano faz. Já já vai ser, se é para ser ele ou o Barreal, o titular de Santos. Na boa fase, Neymar ou Gabigol no ataque do Santos? No... Batendo pênalti? Neymar ou Rony, velho? Porra, batendo pênalti, eu sou mais o Gabigol. Apesar Com dos certeza. últimos casos aí, eu sou mais o Gabigol. Sei não, hein? Quem que vai defender? O Souza? Enfim. Rony Rústico e Neymar brigando por posição, uma coisa que eu nunca pensei que eu ia ver na minha vida, mas enfim. Tá cada vez mais próximo. Se o Neymar conseguir ficar fisicamente ok para jogar 2 jogos. Mas para finalizar então o nosso programa, fala aí, Thiago, sobre a Série B para nós. O que tá rolando lá? Então, Série B, voltando, né? E muito surpreendentemente, depois da Série A, né? A Série A começou em janeiro, já tá quase no seu primeiro quarto concluído, a Série B tá começando agora.
alguns resultados surpreendentes na primeira rodada, né? Ceará empatando em casa com São Bernardo, que por mais que seja aquele time chato do futebol paulista, enfim, que o futebol paulista tem muita força no cenário nacional, mas o esperado era que o Ceará conseguisse uma vitória tranquila, porque o São Bernardo, entre os times que estão na Série B, é esperado que brigue para não cair. O Novo Horizontino tropeçou em casa contra o Londrina, que, na minha opinião, o Novo Horizontino é o candidato principal a ser campeão. Né? Eles fizeram uma campanha absurda no Campeonato Paulista, venceram todos os jogos, menos a final contra o Palmeiras. O Atlético de São João del Rei começou bem, vencendo a Ponte Preta por 2-1. Já o América, né, que é o outro time aqui de Minas, que está representando o estado na Série B, acabou perdendo para o Goiás, que tem um elenco muito interessante. O América perdeu o jogo por 3-1, mas eu acho que o resultado que mais surpreendeu qualquer um que abriu o celular e viu foi o Fortaleza ter tomado 4-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, que é assim, com todo respeito ao Botafogo de Ribeirão Preto, é um elenco horrível, né? Não horrível é forte demais, mas um elenco bem ruim, né? Que sofreu bastante no Campeonato Paulista. E era esperado que mesmo fora de casa o Fortaleza conseguisse resultado positivo, né? O Fortaleza que tinha, né, uma instabilidade defensiva com o Carpini muito grande, sofria poucos gols, e acabou que no mesmo jogo sofreu 3 no primeiro tempo e 1 logo no começo do segundo tempo, e no final do jogo ainda teve o Mailton, né, que já foi citado anteriormente, que era o destaque da Chapecoense, é o destaque do Fortaleza no ano, e que vai acabar desfalcando o Fortaleza aí para a segunda rodada, que acabou sendo expulso. E aí, Cauê e Davi, o que vocês têm a pontuar sobre a Série B? Olha, eu discordo do Thiago. Eu acho que o favorito a ser campeão é o Goiás, porque eu acho que o Novo Horizontino, ele começa muito bem a temporada, já não é de hoje que ele faz um baita campeonato paulista e não sobe. Então, o Goiás eu acho que tem muito mais camisa e tem acho que mais elenco do que o Novo Horizontino para aguentar uma temporada inteira. Mas assim, acho que o Novo Horizontino vai brigar para não subir, ainda mais agora que tem playoffs e tal. E assim, acho que é surpreendente o resultado do Fortaleza por ser um 4-0, mas o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, acho que é um time que, apesar de ter feito um ano passado horrível na Série B, é um time que até que trouxe peças interessantes. Trouxe o Rafael Gava, que foi titular no Goiás o ano passado, por, assim, 90% da temporada, fez uma boa Série B. Trouxe o Morelli, que fez 2 gols, estava no Criciúma, jogou no Goiás, no Coritiba, jogou em alguns times. Mas, assim, claro, um 4-0 não existe. É que eu acho que o que pesa é o Fortaleza ter ficado tanto tempo sem jogar uma Série B e às vezes não está acostumado, porque não é a mesma coisa. Na Série B não tem muito essa diferença. Acho que a diferença de elenco não faz tanta diferença quanto na Série A. É muito a circunstância do jogo. Numa estreia, às vezes, claro, é o que eu falo, o placar de 4-0 surpreende, mas acho que a derrota do Fortaleza numa estreia não me surpreenderia. E sobre o Ceará e São Bernardo, eu acho que o São Bernardo, normalmente os times paulistas que sobem da Série C para a Série B não caem de primeira. Eu acho que o São Bernardo pode fazer uma temporada até que interessante aí, mas claro, o Ceará era favorito e é um dos times que vai brigar para subir com certeza. Tem o Mozart, que já tem 2 acessos seguidos na conta, então com certeza é um time que vai brigar para subir. Eu acho que o Cauê falou uma coisa muito interessante, que eu ia inclusive comentar também, é que na Série B essa diferença de elenco não faz tanta diferença igual na Série A. E eu concordo muito com isso, eu acho uma coisa que, enfim, é muito verdadeira na prática, que sempre aconteceu e sempre vai acontecer, até porque a Série B eu acho que é muito mais um campeonato sobre postura até do que qualidade, porque, querendo ou não, é um nível muito inferior da Série B, eu acho que todos os jogadores são bem nivelados. Se tem um que se destaque muito, é uma baita de uma raridade, que eu consigo pensar hoje, um jogador que apareceu na Série B e continua muito bem sendo destaque na Série A, acho que só o Matheus Bidu, que eu consigo pensar assim de primeira, sabe? Ele surge muito bem na Série B com o Cruzeiro, vai para a Série A com o Corinthians e continua sendo. Hoje já tem gente dizendo que é o melhor lateral do Brasil, inclusive. Enfim, eu aposto muito nesse Novo Horizontino, cara. Eu acho que o Novo Horizontino já bateu na trave 2 vezes e hoje vem para ser o ano deles. Eu vejo o Novo Horizontino, para mim, com um projeto, um elenco e um futebol tão bom quanto o do Fortaleza do Ceará, que eu acho que, querendo ou não, entram como os mais favoritos, né, para ganhar essa Série B, porque, enfim, tem toda uma estrutura de Série A e que o Ceará mesmo passou o campeonato inteiro ano passado longe do perigo e acaba caindo justo na última rodada, então é um time que
que já era bom ano passado, lógico, nível de Série B, né? Já era bom e esse ano acho que tem tudo para se manter bem também. E gosto do Goiás também. Eu acho o Goiás um time interessante e, sinceramente, eu queria ver esse América brigando por isso, mas eu acho que hoje isso é uma ilusão, né? Porque a América é uma baita de uma casa bagunçada também. Eu acho que tem muito do que eu falei sobre o Botafogo também se encaixa na América. Do que eu falei do Bragantino também se encaixa na América no geral. Dito isso, eu acho que eu fecho com esse Novo Horizontino. Eu acho que é um projeto excelente que vem dando resultados há muito tempo e esse ano eu acho que pode ser finalmente o ano deles. Bom, então é isso. Vocês têm mais alguma Só, coisa para agregar? só fazer um adendo. O Atlético, eu acho assim, o elenco é bem pior que o elenco do América, mas eu ainda consigo me iludir com o Alex treinador. Velho. Esse ano o Atlético, pelo menos inicialmente, o projeto do Atlético é dar a chance para o Alex ser o treinador da equipe na Série B. O América tem a novidade, né? Novidade assim, novidade do retorno do Mastriani, que inclusive marcou gol contra o Goiás. E quanto ao favoritismo, eu acho que o Novo Horizontino é favorito, não porque, tipo, se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu não apostaria no Novo Horizontino, eu apostaria no Goiás, que é o mais seguro. Eu até comentei já com o Davi que meu sentimento é de que o Fortaleza vai sofrer esse ano. Não consigo cravar que o Fortaleza vai subir, porque está com bastante crise interna. Muitos jogadores, assim, se não me engano, foram 3 ou 4 que pediram rescisão na justiça, o Bruno Pacheco, se não me engano, tá até no Curitiba, Felipe Jonathan, se não me engano, ele também entrou na justiça contra o Fortaleza. E a qualquer momento pode ser que estoure mais. Mas, querendo ou não, ainda é um time que ficou bem estruturado na Série A, conseguiu ter uma estrutura boa de centro de treinamento, enfim, e que talvez isso possa ser um diferencial. Mas o Novo Horizontino é mais pela questão da bola jogada, que me encantou bastante o estilo de jogo do Novo Horizontino no Paulista, como eles conseguiam ter uma estabilidade dentro de casa, que na Série B eu acho que isso é muito importante, porque como o Cauê citou e o Davi citou também, o nível é muito parelho, então você ter qualquer vantagem de que tipo você tem uma segurança maior para vencer os jogos, seja dentro de casa, seja fora de casa, é o que normalmente costuma ser o diferencial em quem sobe e quem fica. E acho que é a terceira vez que eu tô falando isso, terceiro ano seguido que eu tô falando isso, mas eu acho que esse ano é o ano do Novo Horizontino. Esse ano deu os playoffs, né? Então talvez seja algum Ele ponto termina em positivo pra sétimo ele. esse ano. Vai terminar em oitavo. Mas enfim, esse foi o Entre Corneteiros dessa semana. Espero que todos tenham gostado, que tenham acompanhado. E segue o Corneteiros em todas as redes sociais, que tá vindo muita coisa bacana por aí. E é nóis. Valeu!